Olá! Olá, Patrícia, tudo bem? Tá tudo bem? Eu estava aqui falando com o pessoal que eu não vi a hora de começar a conversar com você de novo e ouvir tudo de novo que eu já ouvi, que é muito, muito, muito inspirador. Bem-vinda, Dani. Caí, mas voltei. E é isso aí, segredo da vida, cair e levantar. Cair e voltar, né? Dani, mas eu estava falando muito obrigada pela sua generosidade, por estar aqui comigo, né? Contar a sua história. A gente sabe que precisa de muita doação, né? Para a gente chegar aqui, se expor e falar de tudo. E eu queria te falar, antes de mais nada, que a tua história merece ser contada. Devia virar até um livro, porque é uma história lindíssima. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui com a gente hoje vai amar tanto quanto eu amei ou mais. Apesar de que é meio difícil amar mais, mas tudo bem. É difícil falar sobre a história de vida, né? Porque são milhões de etapas, né? Que vão sendo construídas para a gente chegar até um momento que, enfim, a gente realiza que algumas coisas deram certo, outras não, e É. muitas sim, né? Mas na maioria das vezes. É. No final, na verdade, quando essa história chega lá mais à frente, a gente sempre vê que tudo que aconteceu, aconteceu porque tinha que acontecer, justamente para a gente chegar onde a gente está no momento, né? É engraçado, né? Quando você me fez o convite, eu fiquei pensando, ai, meu Deus, como é que eu vou contar a minha vida, né? É difícil, né? E o que que eu tenho para contar? O que que eu posso passar como inspiração para os outros, né? Onde foi que eu comecei a realmente me reconhecer, me construir com mais consciência para chegar onde eu estou hoje? E, enfim, eu acho que se eu fosse resumir, não sei, claro que a gente vai conversar aqui e as coisas vão se expandindo, mas assim, eu acho que é quando você começa a ficar responsável pelos seus desejos, né? A agir em função dos seus desejos, é ir atrás realmente com ação, né? Porque a gente tem milhões de desejos que passam pela nossa cabeça, que a gente, né, se propõe a uma faculdade, se propõe a um curso, se propõe a uma opção de coisa, mas os desejos mais internos, muitas vezes, a gente não coloca eles em ação, né? E eu acho que, para mim, refletindo, quando eu decidi morar fora, né? Que o meu grande desejo da minha vida lá... Vamos começar a contar de antes, porque senão você já... Da onde? De Vamos... antes... a gente se conheceu, o pessoal que está aí assistindo, a gente se conheceu porque a gente era do mesmo colégio. Daniela arrasava, todo mundo conhecia, porque era a mulher mais bonita Ah, da tá. cidade, a Dani. Todos os meninos queriam namorar com ela, mas enfim. Mas ela era uma pessoa também. Você sempre foi muito tranquila, né? Muito boazinha, muito acho séria também. E aí um dia a gente saiu do colégio, a gente nunca mais se viu, né, Dani? A gente só foi se encontrar agora. E aí você vai contar tudo o que aconteceu no meio do caminho. Saiu do colégio, foi fazer faculdade? Não, pois é, eu sempre fui da vida, né? Eu confesso que eu nunca fui dos estudos, até hoje não é o que me atrai. Eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de. Eu sou pé de boi, eu gosto de aventura, eu gosto de trabalhar, amo, amo, amo trabalhar. E para mim, escolher uma faculdade foi por eliminação. Eu gostava de psicologia, mas eu sabia que para fazer psicologia tinha que estudar muito, ler muito, não era meu forte. Então eu descartei. Fui por eliminação, fiz jornalismo, mas o meu desejo era viajar, conhecer o mundo, viajar, porque a maioria das minhas amigas foram morar fora, Uhum. praticamente todas, e eu acompanhava, levava no aeroporto, buscava do aeroporto, participava de todas as histórias, aquilo foi, em mim, foi crescendo um desejo enlouquecido de morar fora, meus pais eram contra, e eu decidi que eu ia. De alguma maneira eu ia, não sabia como, mas eu ia. E assim comecei a trabalhar, fui trabalhar em loja, trabalhei na Company e juntei dinheiro. Quando eu vi que eu tinha, né, o suficiente, que no caso, sei lá, não era, mas enfim, dava para comprar passagem e segurar lá um tempo, eu resolvi ir morar fora. Eu queria ir para Londres, olha como é que a vida é, né? Eu nunca cheguei em Londres, quer dizer, só fui depois para visitar, mas eu queria aprender inglês e morar em Londres. Eu fui parar na Suíça, que a língua é francês, e fui para lá por causa de uma conhecida que falou que eu
que eu conseguiria trabalho. E realmente, para eu morar fora, eu tinha que trabalhar, porque meus pais não eram de acordo, então eu tinha que me virar. E eu fui parar na Suíça. E eu amei a Suíça, assim. Não que eu amei a Suíça, eu amei a minha vida na Suíça, a minha liberdade que eu encontrei na Suíça, a minha independência, um lugar onde eu fazia faxina. Eu trabalhava, eu cheguei lá sem falar francês, né? Nenhuma palavra. Eu sabia falar un, deux, trois, porque tinha um restaurante aqui no Rio que se chamava un, deux, trois. Casa, eu me lembro bem desse restaurante. Não é? Tinha um restaurante un, deux, trois. Eu falei, gente, eu sei falar un, deux, trois, merci e au revoir, Tá né? ótimo. Ah, sei fazer uma faxina. Você sabia fazer faxina, Dani? Porque eu sabia fazer faxina. Cara, eu descobri que eu sou foda na faxina. Minha mãe dizia que eu era péssima na faxina, péssima, não sei o que lá. Cheguei lá, Hum, passava a roupa, era elogiada, fazia faxina, era elogiada. Perguntava, sabe cozinhar? sei. Claro que eu sei. E assim a gente ia. Eu nunca tinha cozinhado, mas cozinhava. Sabe, isso aí eu conto para todo mundo, né? Sabe costurar cortina? Eu falei, claro que eu sei, mas eu costuro em casa, né? Porque aí eu pegava a cortina, levava para casa, chegava para as meninas, porque a gente morava em 4, em 5, era assim uma comunitário, né? Casa onde morava um bando de gente. Me ajuda, pelo amor de Deus, que eu preciso costurar. E assim ia se virando, né? Na verdade, Isso tudo no momento que não tinha Google, não tinha nada não, disso. A gente podia chegar em casa e assim, vou procurar um vídeo de como é que cozinha. não, não. Era na intuição mesmo, ali inventando, fazendo a figura, fingindo que sabia. E eu acho que é isso, né? É meter a cara, porque no fundo a gente tem uma intuição muito forte internamente, né? Essa coisa de eu não sei, sabe? Né? Na verdade, assim, o problema é o bloqueio, né? Esse bloqueio que paralisa as pessoas. Se você consegue simplesmente vencer, não tem mais essa história. Você vai, de algum jeito você se Pois vira. é. Se você pelo menos tenta, né, Paty? Eu acho que quando você tenta, mesmo, eu não sei, talvez o que eu tenha feito lá atrás, que eu tenha achado que tenha sido maravilhoso, talvez nem tivesse sido, mas pelo fato de eu estar tentando e as pessoas percebem isso, né? Então, tá valendo, Eu né? acho que não é só isso, não, porque na verdade complexidade nessas coisas. Eu acho que tem boa vontade ou falta de boa vontade. Se você pega, vai lá, vou fazer uma faxina. Sinceramente, se você faz com cuidado, olhando e caprichando, você não sabe nem se aquilo é a melhor maneira, porque você não tem experiência, mas você vai lá e faz. É. Não, eu me lembro que quando eu entrava na casa das patroas para fazer faxina, eu só sabia uma frase, igual papagaio. Eu aprendi uma frase e aquela frase eu repetia. Ela falava, eu não entendia nada. Tinha palavras que eu anotava num papelzinho, da maneira como eu escutava, para poder, quando chegar em casa, perguntasse para ela. Eu me lembro da palavra balê. Balê é vassoura. Ela falava da balê, balê, balê. Por que é balê? Ela falou balê é vassoura. Eu falava, Aí meu você fala, ok, valeu, valeu. balê é vassoura. Então, assim foi indo. Na Suíça foi para mim, eu acho que foi a grande transformação da minha vida, porque eu percebi que as coisas só dependiam de mim. Eu percebi que mesmo quando você não sabe, você se vira, sabe? Tudo dá um jeito, tudo tem um jeito. Eu aprendi a língua no tranco, passando vergonha. Eu que sou super tímida, eu sou hiper tímida. Ninguém acredita quando eu falo, mas eu sou extremamente tímida. Mas eu acho que é isso. Eu dei a cara e falei, vamos embora, agora é comigo mesmo, não tem desculpa, né? E hoje eu vejo o quanto isso transformou a minha vida, né? Eu podia ter ficado acomodada e dito, porque meus pais não me mandaram, porque meus pais, né? E viver com essa frustração, culpando alguém que não tem culpa, né? E Ficado lá, terminado aquela faculdade que você não queria fazer, deixado de fazer a viagem que você queria fazer, simplesmente porque não veio de graça para você. Então, tudo bem, né? E olha como isso já foi uma atitude totalmente revolucionária é, na vida. porque na época eu tinha 19 anos, a gente não podia ligar na hora que quisesse. Primeiro porque eu não tinha telefone, né? Em casa eu não tinha telefone. Então você tinha que ir no correio, fazer uma ligação a cobrar, um collect call, que normalmente a gente tinha que fazer no domingo, senão, cara, vinha uma fortuna, né? Então, assim, falava no domingo, no correio, ou então era carta mesmo, né? Carta que a pessoa só ia receber. Pessoal que está aí ouvindo, só para você situar vocês no tempo, naquela época, a Daniela foi morar na Suíça,
não tinha internet, ninguém tinha telefone celular, porque não existia. Ligação era uma internacional, era uma fortuna. Uma fortuna. E carta era o seguinte, olha, 10 ou 15 dias para lá, 10 ou 15 dias para cá. Então, se você queria falar com alguém, era um mês, tá? Mais ou menos que demorava para chegar a sua resposta. É muita doideira isso, né? Quando a gente para pensar que foi outro dia, né? Que era assim. É muita doideira. Mas, enfim, na Suíça, cara, foi a minha universidade, a minha escola, a minha faculdade, meu doutorado, meu mestrado, foi tudo a Suíça. É, Porque foram as pessoas que eu conheci, que eu me identifiquei. Lá eu não era a Daniela do Santo Inácio, eu não era ninguém, eu era quem eu era, né? Eu era isso aqui, o meu corpo sem história, sem referências, sem amigo de ciclano, de fulano, filha do primo, não tinha, né? Então, isso foi incrível, né? Porque você é quem você é verdadeiramente, né? A sua essência tá muito exposta ali quando você vai para um lugar sem ser de uma escola, né? E eu fazia faxina, então as pessoas não entendiam muito bem, porque viam que eu tinha. Não que as faxineiras na Suíça sejam de um nível mais baixo, mas por muitas vezes, quando a pessoa começava a conversar comigo e depois descobrir que eu fazia faxina, achava que tinha uma coisa estranha, né? E eu incorporei mesmo, eu não fazia faxina, eu virei faxineira mesmo, assim, eu trabalhava, eu acordava às 6 da manhã, eu entrava numa casa, saía para outra, chegava de noite em casa, comia o que tivesse para um dia seguinte, e assim era até sábado e domingo. Aí depois, claro, depois eu aprendi a língua, fui trabalhar num restaurante, num bar, depois num restaurante, depois numa creche, enfim, aí as coisas foram mudando, mas é, um isso bom, é conforto, saber que papai e mamãe estão ali pertinho também, que isso faz diferença nessa idade. Faz, faz. Não, 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 eu esqueci pai e mãe, eu falei, cara, é comigo mesmo, eu tô aqui, eles não apoiam, não vão me dar dinheiro e eu não vou embora enquanto eu não realizar os meus sonhos, né? Que inicialmente, claro que a gente vai mudando, a gente vai alcançando e a gente vai... Inicialmente era poder viajar, conhecer os países que eu desejava, né? Só que Hum, até então era para conhecer, né, a Itália, a Inglaterra, a Espanha, e depois foi mudando, depois eu já queria ir para a Índia, ir para Tailândia, ir para Bali, ir para Nova Zelândia. é. E, E e conseguiu fazer tudo, viajou para esses lugares todos? assim eu fiz, fui. Só não fui para Nova Zelândia, mas fui para Vietnã, fui para Tailândia, Bali, Hong Kong e todos esses lugares. Quando eu ia mesmo, sabe? Eu não ia passar 15 dias, eu ficava um mês. Para a Índia, a primeira vez que eu fui para a Índia, eu fiquei 2 meses de mochila, sozinha, com um livro, assim, né? Porque como não tinha Google. Então, assim, aonde você achava um hotel na Índia? Não tinha. Eu chegava com a passagem de ida e de volta, até porque eu não tinha dinheiro para comprar pacote, essas coisas todas, É, né? Passagem de ida e de volta. E lá eu me virava e eu ia decidindo a vida com um guia, né? Era um guia do Rutar, era um guia que ia dando as dicas. e detalhe que naquela época as passagens eram impressas. E se você perdesse a passagem, já era. Sim. Ah, sim. Não, era muito perrengue, né? Você tinha que ser muito, muito ligada, muito responsável. Eu digo até hoje que quando eu. É engraçado isso. Quando eu entro no avião, eu gosto muito de viajar sozinha, né? E a última viagem que eu fiz longa assim foi com a minha irmã para a Índia. E ela ficava impressionada. Falava, como é que você sabe? Eu falo, Cris, não sei. Quando eu entro naquele avião, principalmente quando eu estou sozinha, é como se eu ligasse um radar do tipo, eu tenho que dar conta de tudo que está acontecendo, de todo mundo que está em volta de mim, tudo que estão falando, eu tenho que... E realmente, engraçado isso, né? Quando você conecta a tua intuição com as coisas, parece que... Ah, isso é muito comum, essa coisa da pessoa. Assim, se você está com outras pessoas, você relaxa. E você. É como se aquilo não fosse muito sua responsabilidade, você não tem que se preocupar. Mas se você está sozinha, você fala, cara, sou eu e eu, né? Então, realmente, eu, por exemplo, eu tenho um péssimo senso de direção. Meu marido me sacaneia. Tipo assim, quase todas as vezes. Eu tenho duas possibilidades, ir para lá ou para cá. Eu pego a errada. É uma coisa impressionante. Mas É, quando eu tô sozinha, na verdade, quando eu viajo, eu amo me perder, né? Eu tenho essa coisa assim, amo andar sem direção. Então, agora bom, eu aprendi, que também eu me perdi. No primeiro dia que eu cheguei na Índia, eu me perdi, fiquei desesperada.
desesperada, porque eu saí do hotel, falei, vou dar uma voltinha no quarteirão. Só que eu estava na Índia, né? O quarteirão, na hora que eu dei o segundo passo, eu já não entendia mais nada, eu já não sabia de onde eu tinha ido, era tanta gente, era tanta bicho, vaca, não sei o quê. Quando eu fui voltar, eu não consegui. Quer dizer, consegui, né? Mas aí eu falei, não, agora eu só saio com o endereço direitinho, anotado, porque se eu me perder, pelo menos eu vou mostrando para alguém e assim eu me reencontro, né? Olha, o sinal de maturidade, dona Daniela, né? Aí com o papelzinho com o endereço. Pode se perder, mas depois você se acha, né? Não É. fica perdida, né? É. Mas é isso. Então, assim, eu realmente realizei. Eu viajei bastante, viajei muito, viajei da maneira como eu queria, viajei me permitindo vivenciar os lugares e sem compromisso mesmo, assim, deixar as coisas acontecerem. Foi assim, era assim que eu viajava, né? Eu deixava realmente, chegava no lugar. Aí um dia você resolveu voltar para o Brasil. Você ficou 6 anos, não foi, na Suíça? Não, aí a Suíça eu acabei ficando 6 anos, porque aí bom, como já tinha perdido o time, né, dos estudos, todo mundo já estava formado, eu falei, bom, vou chegar lá né, no Brasil, fazer o quê? Eu preciso ter pelo menos dinheiro para abrir um negócio, porque Uhum. eu não queria estudar, eu não queria entrar para a universidade, eu queria trabalhar, eu já trabalhava, eu já me sustentava, né? Eu com 19 anos eu já me sustentava, pagava minhas contas, pagava meu aluguel, pagava tudo, então não tinha mais condições de voltar a estudar e depender, né? Então, eu resolvi que eu tinha que juntar dinheiro para poder voltar e abrir um negócio. Então, eu meti bronca no trabalho, eu trabalhava em 2 restaurantes, todos os dias, saía de um, entrava em outros. Meus amigos me achavam uma doente, você é doente. Como é que você trabalha de 6 da manhã às 5, era de 6 às 3 num, e das 5 da tarde às 11 da noite no outro, e no final de semana eu trabalhava num ou no outro, assim, não tinha, mas ainda saía, ainda fazia festa, ainda, entendeu? Mas eu tinha meus planos, né? Apesar da loucura, dessa vida um pouco cigana que eu vivenciei, eu tinha meus planos e eu sempre sou muito assim, eu me perco, mas eu volto para, né, para minha proposta, eu não me perco completamente, né? Então eu juntei dinheiro, voltei para o Brasil e fui em busca do que podia, né? Cheguei aqui no Brasil, é outra história, né? Não sabia para que servia aqui, porque aqui eu não podia ser faxineira, nem garçonete, nem, né? Até fui ser garçonete, fui trabalhar num bar de uma academia, mas eu não gosto de comida, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Aí fui parar numa produtora. Também não sabia nem ligar um computador. Foi assim que eu fui parar numa produtora. Mas eu falei, eu não sei ligar, mas eu vou aprender. Em uma semana eu vou aprender. E a minha vida inteira foi assim. Eu fui aprendendo as coisas na marra, na intuição, me ensina que eu aprendo. E uma amiga me convidou para ser assistente dela numa grande produtora. Na época era a produtora mais bacana de se trabalhar, que era Conspiração Filmes. Gabriela, minha best até hoje, me chamou para trabalhar na Conspiração, só que ela acabou casando com o dono da produtora e não podia mais ocupar o cargo que ela ocupava, e aí eu fiquei lá largada, tive que me virar. Porque eu fiquei responsável pelo setor de produção de elenco da Conspiração, que era a produtora que mais produzia cinema, publicidade, videoclipe na época. Uhum. Foi uma outra gincana. Eu fiquei... Bom, foi uma loucura. A conspiração foi uma loucura. Eu realmente chegava em casa desesperada e meu marido falava para mim na época, você fez faculdade? Eu falava, não. Então, meu amor, encara como uma faculdade. Eu não me esqueço dessa frase que ele falou para mim, porque eu sou durona, assim, para entregar os pontos é difícil. Só que teve um dia que eu cheguei desesperada. Eu falei, cara, eles me maltratam, eu sou escorraçada, eu sou tratada igual uma escrava, eu não estou aguentando. E ele me falou isso, Dani, encara como a sua universidade, entendeu? O teu estudo, você está aprendendo. É isso aí. E foi verdade. Quando eu decidi sair da conspiração, eu tava um bicho, eu sabia tudo de elenco. Aí eu resolvi abrir a minha própria empresa. É. Deixa eu só fazer uma colocação, duas colocações. Primeiro, esse primeiro marido era o primeiro marido ou era o marido atual? Não, eu casei com o meu primeiro namorado, na verdade, né? Que era lá da escola de Santo Inácio, Eduardo. Quando voltei da Suíça, nós fomos morar juntos e ficamos um tempo, né? Foi um casamento. É. E aí, a segunda coisa que eu queria colocar é o seguinte:
você vê uma coisa, né? Como você precisou ser corajosa. E essa coisa, eu tô falando isso aqui porque eu acho muito importante pontuar. Eu tenho filhos de 22, 24 anos, e obviamente que a gente sabe como é que é o início de carreira, e isso independe de ter faculdade ou não. Você toma muita chibatada, né? A gente toma mesmo, eu também tomei. E eu acho assim, a maneira como a gente reage a isso é que, na verdade, importa. Porque se você tivesse se intimidado, vamos supor que do seu lado, em vez de ter esse marido que falou assim, cara, como uma faculdade, tivesse um cara, você não precisa disso, vem, pede demissão e vem para casa, que eu, tipo assim, história podia ter sido diferente. Então, você pegou naquele momento e enfrentou aquela dificuldade, apesar de ninguém gostar de ser maltratado, a gente sabe que isso acontece quando a gente é mais jovem, aconteceu comigo, e eu tenho certeza que aconteceu com a maioria das pessoas que está aí assistindo. E, cara, enfrentou aquilo, entendeu que aquilo era uma etapa do seu processo, e foi embora e aprendeu tudo, né? Exatamente. Aprendi muito, aprendi que a gente tem que engolir sapo mesmo, não tem jeito. Aprendi a lidar com pessoas que têm um ego enorme e deixar elas com o ego delas e tentar, né, se proteger, achar né, suas ferramentas para sua proteção, né? Eu aprendi muito. É o que a gente fala, né, Paty? O que não te destrói te fortalece, né? Te fortalece, porque é isso, engolir sapo faz parte da carreira humana, né? Porque na nossa época, pessoal, vocês que estão aí assistindo, hoje o mundo mudou muito. Hoje em dia, se ela passasse por isso, ela ia logo dizer que está sendo assédio moral e tudo mais, mas na nossa época não tinha nada disso. Você simplesmente engolia aquele sapo, ou você se intimidava e saía daquele trabalho, ou você se fortalecia e falava, eu vou aprender esse treino aí, e vai, entendeu? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu aguentei muito até o dia que eu falei, chega, não dá mais. Chega, eu tô ficando louca, eu tô ficando doente, aí já virou uma questão de saúde e eu já tava muito segura do meu trabalho, né? E aí eu abri a minha empresa de produção de elenco, que era uma empresa freelancer, onde eles passaram a me contratar pagando o que era devido, porque eu ganhava. Eu era explorada, enfim, mas aí eu fui entender qual era o meu valor e tal. E foi assim que eu fui durante 16 anos produtora de elenco, né? Bastante tempo. E quando eu abri a minha empresa, né, com as minhas sócias, bombou, deu certo. Deu certo, tanto deu certo que durou até o dia que eu falei, não, chega, eu também não quero mais. Também já está fazendo mal para a minha saúde, né? Mas foi bacana. E o meu trabalho, né, a gente vem pensando, eu trabalhava com gente, né? Eu fazia produção de elenco. Então, basicamente, o meu trabalho diário era procurar tipos, interpretar tipos, descobrir pessoas, abordar pessoas. Eu me especializei em street casting, que é você abordar pessoas normais, convidar pessoas normais na rua para fazerem trabalhos de ator ou de ator mesmo, né? E o que é muito bacana, né? Porque você tem todo um olhar diferenciado para a pessoa, né? Você quebra muitos paradigmas e isso é muito interessante. E eu acho que eu carrego muito disso comigo até hoje, né? Não foi à toa que eu fui parar nisso, porque eu sou uma pessoa que eu sou curiosa, né, pelos outros. Às vezes eu fico assim, não quer dizer que eu me interesso pelos outros. É mais curiosidade do que interessar, de querer, né? Não sei se dá para perceber a diferença. Eu estava aqui pensando também, enquanto você está falando, esse trabalho que você fazia, ele é muito interessante porque você, de uma certa maneira, se especializou em identificar em pessoas comuns características e valores que talvez nem elas soubessem que elas têm. Exatamente. Né? Você tem que ter um olhar sensível, né, para ver isso. Muito, porque quando eu abordava as pessoas na rua, a primeira coisa que eu falava assim, mas eu? Porque não, eu não. E aí você tem que sacar se aquilo é real. Não, nem pensar. Só que, cara, quando você vai quebrando a pessoa, não, você é maneiríssima, vai dar certo, você é maneira. Ah, é? Você acha? É engraçado, porque tinha todo o processo que eu já sabia que ia rolar, sabe? Então, claro, de elogiar, de dizer por que você, né, descobriu a pessoa. Você tem uma cara muito interessante, você não sei o que, blá, blá, blá.
E aí a coisa se desenrolando, sei lá, cara, você vai percebendo, você vai pescando os sinais das pessoas, né? É. Eu fico imaginando como você deve ter feito bem a muita gente, porque essa coisa de repente, alguém completamente estranho, tipo, a pessoa plantar essa sementinha do caramba, eu sou interessante, eu posso fazer uma coisa totalmente nova. Eu fico imaginando a cabeça dessas pessoas depois de noite em casa, sabe? Tipo assim, gente, né? E o mais maneiro disso é que quando alguns deles viraram atores famosos, né? Porque a gente começava com uma publicidade, uma coisa que você entra muito e sai calado, então fala uma frase só, e a pessoa manda bem, ou era um tipo muito interessante, daqui a pouco chama, chama aquele cara de novo. Aí aquele cara já participava de várias filmagens, daqui a pouco aquele cara, você olha para aquele cara na televisão, ele está na Globo, na novela, e você fala, meu Deus do céu, que coisa, né? Como é que Que coisa maravilhosa, né? Você fazer parte disso, né? É muito legal. é muito legal. É muito legal, é muito legal mesmo. E uma outra coisa que você me contou, Dani, que eu acho, não sei se você ia falar agora, mas sobre aquela questão, né, de que você tinha que lidar com aquelas produções, com aquelas 200 pessoas, e de repente acontecia algum imprevisto, você tinha que resolver. O que eu digo assim, claro, né, aquela coisa que não te destrói, te fortalece, quem trabalha com filmagem sabe muito bem. Quem trabalha com evento, com produção, sabe muito bem disso, né? É uma gincana eterna, assim. É. Você acorda de manhã pensando qual vão ser os pepinos que eu vou ter que resolver. Porque é isso, a produtora resolve os pepinos, né? Ela organiza, vamos dizer, você organiza uma filmagem, eu, né, chamava todos os atores, e sabia que ia dar merda, bosta, na filmagem. Então você já começa a prever o que vai acontecer, o que é possível de acontecer e já pensando de que maneira que você vai resolver, né? Porque você Uhum. já tem que ter várias cartas na manga. Não dá para você falar assim, olha, o ator faltou, desculpa. Sabe aquele ator que você escolheu, que foi aprovado na agência, no dono do produto, sei lá. Ele não veio. A pessoa fala, oi, não pode ser. Ele já está aprovado, já tiveram várias reuniões, milhões de discussões. É esse o cara, não pode ser outro. Então, você tem que estar sempre já na frente, né? E é um exercício de se prender à resolução dos problemas, né? Não focar no problema. O problema já existe, não adianta, ele está ali. Como é que eu vou resolver esse problema? É que é o exercício, né, da produção. E eu acho que é um exercício da vida, né, Tati? Exatamente isso. Ou, na verdade, problemas. Eu nem chamo problemas de problema, porque para mim problema é outra coisa, sabe? O problema é aquilo que realmente você não tem muito como resolver. Mas esses contratempos, eles fazem parte da vida. É simples assim, a gente vai lidar com isso todos os dias, alguns dias mais, outros dias menos. E realmente a gente está com foco na solução, é que faz a diferença. Porque imagina, se você vira para o cara lá e fala, olha só, o ator faltou. O cara já fez o maior investimento, já tem aquele monte de figurante, todo mundo pago, e blá, blá, blá. E você vai falar o quê? Cancela? Não dá, né? Não tem que arrumar, você já tem que ter um na manga, ou você já tem que, né, quando viu que o problema surgiu, já olha para os lados, quem que eu posso botar no lugar dele, já apresento, já digo que ele é muito melhor, já mando arrumar, já mandava arrumar o cara com a roupa parecida, né? É, O cara já olha com outro, não é tão ruim, sabe? Então foi isso, a produção de elenco, que era uma gincana diária, porque eu tinha dias de filmagem, teve filmagem no Maracanã com 500 figurantes, né? E eu coordenava os 500 figurantes, né? E mais a equipe que coordenava os 500 figurantes, e mais os atores principais, e lidar com o diretor, com não sei o quê. É muita coisa. E é um aprendizado mesmo, exatamente um aprendizado que te ensina a resolver problema e não se apegar, né, ao problema, porque o problema... você falou no nosso papo sobre você não precisava, na verdade, ser um figurante, porque É, mas você preferia. Vamos falar sobre isso. isso é uma coisa que é uma coisa questionável. Todo mundo que vive comigo fala, Daniela, lá vai você, nananã. Eu tenho uma tendência de que, já que eu estou envolvida nisso, eu vou fazer o melhor, o máximo. Eu quero sempre mais daquilo que eu estou vivendo, ou então o máximo, o topo daquilo. A produtora de elenco, normalmente, ela cuida dos atores principais e dos coadjuvantes no máximo.
Eu não, eu cuidava dos atores, dos coadjuvantes e de toda a figuração, né? As pessoas me diziam, você é louca, como assim você cuida da figuração? A figuração só dá trabalho, só dá problema. E eu falava, bom, eu já estou aqui, eu já tenho que acordar às 4 da manhã, eu já vou para o set de filmagem lá em Quintino, em cima do morro, pendurada no guindaste. Eu vou, né? Já estou trabalhando, então eu vou ganhar o máximo. E eu ganhava com os atores, com a produção de elenco, e ganhava com a figuração. Em vez de eu contratar uma agência de figurantes, eu contratava uma equipe e a gente ganhava. Então, as minhas assistentes ganhavam também muito mais por cuidarem daquilo, e era uma maneira de eu remunerá-las. Né? Então, assim, me achavam um ET, porque era uma doida. E até hoje eu sou assim, sabe? Quando eu trabalhava em restaurante na Suíça, as mesas eram divididas, né? Cada garçonete cuidava de tantas mesas. E muitas vezes as meninas reclamavam, falavam, você não quer cuidar daquela mesa? Deixa que eu cuido. Como assim você vai cuidar das suas e das minhas? Vou cuidar das suas. Já estou aqui, já estou trabalhando, vamos embora, eu cuido das mesas. Porque eu ganhava a gorjeta das minhas mesas, ganhava a gorjeta das mesas delas, e ainda ganhava gorjeta, porque quando os clientes viam que eu estava atendendo a minha sessão e mais uma parte da sessão do outro, aí eles falavam, nossa, pô, menina esforçada, olha, está ajudando a mim. Ainda me davam mais gorjeta. Então, é isso, sabe? Eu acho que na vida a gente tem que, pelo menos, tentar sempre dar o máximo da gente, né? O nosso melhor. Já que você se propõe ao que você se propor, você tem que ser o melhor da sua versão sempre, é o que eu penso. Você já está ali, você já se envolveu, você já disponibilizou o seu tempo. Não embroma, sabe? Mete a cara, faz o melhor, porque eu acho que o universo te né? O universo te devolve tudo aquilo que você dá. Eu já tenho uma história, eu, na verdade, já tinha contado essa história antes num vídeo e lembrei uma. Você sabe que eu conheço uma moça que ela trabalha num cartório. Sabe aqueles cartórios de pessoas naturais? Que você vai lá para registrar o filho, para fazer a certidão de óbito, essas coisas. Honestamente, a gente vai nesses cartórios, a gente imagina que as pessoas estão ali, né? Tipo assim, só fazendo, né? Aquela coisa burocrática e tudo mais. Mas eu fiz uma mentoria e essa menina também fez. E ela, num dado momento, ela deu esse depoimento. Ela falou assim, que ela entendeu que ela podia fazer muito mais. Ela podia impactar positivamente a vida da... Falou assim, olha, vão passar milhares de pessoas por mim. Então, eu quero que elas lembrem disso, de mim, como aquela pessoa que fez alguma coisa a mais. Alguma pessoa que fez uma coisa diferente. Ela deu um depoimento tão bonito, sinceramente. Na época, eu fiquei muito impactada, até porque eu sempre achei que do lado de lá do balcão tivesse uma pessoa que não liga para aquilo ali, sabe? Aí, e eu me lembro que quando ela falou isso, gente, eu nunca mais eu vou olhar para um serventuário desse do mesmo jeito que eu olhava, porque a partir de um trabalho que a gente pensa, nossa, deve ser um trabalho tão chato. E ela pensa, tudo bem, eu estou aqui, mas eu vou fazer diferente, eu vou impactar positivamente as vidas dessas pessoas que vão passar aqui por mim. Gente, eu achei aquilo tão forte. Na verdade, você vê que qualquer coisa que a gente faça, você pode fazer rigorosamente assim. Exatamente. É engraçado você falar isso. Eu não sei se a Luana, que é minha assistente lá no meu projeto social agora, ela começou há pouco tempo. E eu não sei se dá tempo de eu chegar até lá, mas eu tenho um projeto social hoje. E quando a Luana entrou, eu falei, Luana, aqui a gente lidar com dois públicos, as meninas carentes da Rocinha, que é onde a gente oferece as nossas aulas gratuitas e a gente dá todo o suporte, todo o apoio. E tem as clientes, que são as clientes que compram a mercadoria produzida pelas meninas. E eu comecei a perceber que eu falei, olha, você tem que ser delicada com as meninas, né? Porque, assim, a gente não sabe como é que é a vida delas, elas chegam aqui, têm problemas muito sérios e tal. Tá bom, tarará, conversei assim com ela. Daqui a pouco eu vi que ela respondia as mensagens do Instagram das compras de uma maneira muito seca. Eu falei, não, Luana, você tem que responder tanto para as mulheres do programa quanto aos clientes, com todo o acolhimento, carinho, atenção,
porque elas também precisam disso. E você é um canal, nós aqui somos um canal, uma ponte em quem tem para dar, quem tem para receber, quem precisa receber. E é muito importante esse acolhimento de ambos os lados, né? E ela, tá, ai, desculpa, tá bom, então tá. Eu falei, você responda com carinho, responda com atenção, pergunte. Aí, de vez teve um dia que ela falou, Dani, se você estiver aqui, você pode confirmar, né, Luana? Eu chorei hoje, porque foi aquilo que você falou. Eu dei corda, conversei com uma senhora, vi o quanto ela estava precisando. No final, ela me agradeceu de um jeito que eu comecei a chorar de emoção. Porque, sabe por quê? Porque ela se sentiu útil. Ela que achava que ela era uma vendedora de bolsa de crochê, ela percebeu que ela pode ser muito mais, né? E quando a gente é gentil, a gente emociona o outro dá pra gente, né? A troca é real, né? Ela existe. Na verdade, essa coisa assim, não importa o que você esteja fazendo, essa Luana que você está me contando, ela achou que ela estava fazendo bem para os outros. E no final, ela fez bem para ela mesma, além de fazer para o outro, né? E isso, depois que ela é mordida por esse mosquitinho, ela nunca mais vai esquecer, porque, cara, é sensacional. Você tem essa oportunidade de pegar e levar, porque essa senhora, por exemplo, ela podia, eventualmente ela ligou para lá querendo comprar uma bolsa, mas ela queria, talvez, um ouvido, ela queria atenção, ou enfim, ela encontrou ali uma troca que ela nunca imaginou. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Por isso é que eu digo, onde você está, dê o seu melhor, porque vai ter alguém ali que vai te olhar e de repente vai falar assim, eu quero aquela menina ali para ser a minha vendedora, não sei aonde, porque ela foi maravilhosa. A gente não sabe onde está, né? A gente não sabe onde está a curvinha da nossa vida, né? Então, cara, é o que eu digo, acorda de manhã, tem uma página em branco, vamos embora escrever o nosso melhor. Claro que tem dias que a gente não está bem, ou a gente tem mesmo limitações, mas eu acho que a gente pode sim sempre tentar. Vamos voltar lá para trás, onde você então fechou a produtora e aí fez o que da vida? Pois é, quando eu fechei, na verdade, eu fechei a Triângulo porque, enfim, eu já tinha 2 filhos, filmagem, sabe, começa sempre 4 da manhã, às vezes a gente virava à noite, eu já era bem mais velha, realmente para recuperar de um dia de filmagem eu precisava de 2 dias. Tava uma loucura, e eu estava já numa situação de vida, claro, mais confortável, sem sombra de dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito movida ao trabalho. Eu sou uma pessoa muito de ação. Eu sinto prazer em produzir, eu sinto prazer em agir. Eu sou uma pessoa que eu acho que se eu não tiver pelo que lutar de manhã, não sei como é que seria. Eu ia arrumar alguma coisa, provavelmente. Ia arrumar. E aí eu parei de trabalhar e fui me envolvendo com várias coisas. Comecei um blog de decoração, de artesanato, depois abri uma loja virtual com uma amiga minha. Mas as coisas eram meio capengas e um dia eu fui para a Rocinha fazer alguma coisa na Rocinha. A Rocinha era um lugar meio proibido por conta do tráfico, mas nesse momento estava meio tranquilo e eu fui lá numa costureira, que eu queria... Era isso, eu estava dando uma renovada na minha vida, abri os armários, falei, isso aqui vou consertar, isso aqui vou doar, isso aqui eu vou na Rocinha. Quando eu entrei na Rocinha, para mim foi um portal assim que se abriu. Eu falei, que é isso que tem aqui do meu lado que eu não conhecia, né? Porque a gente ia até ali, aquela lojinha da esquina. Nesse dia eu entrei lá dentro mesmo, entrei e eu gostei. Eu digo assim, você gostou? Na verdade, eu me senti atraída por aquele mundo borbulhando, sabe? Cheio de gente. E falei, eu tenho vontade de fotografar isso aqui. Era como se eu quisesse capturar alguma coisa que eu tinha achado inusitada. E eu voltei com a câmera e comecei a fotografar. E eu tinha uma manicure que falou para mim, Dani, se você quiser entrar lá para dentro comigo, eu te levo. Eu falei, eu quero. Ela falou, então tá bom. Eu falei, quando? Ela falou, pô, quando você quiser. Eu falei, amanhã? Ela falou, vamos. Subimos de moto, bota a moto, vai na motinha, não sei o que lá. Fomos lá para cima, ela foi se embrenhando comigo e eu fotografando e tal. Logo depois, eu com essas fotos, sem saber o que fazia, entrei num site e vi que tinha um concurso da Canon.
E a minha câmera era uma câmera xeretinha, mas era uma Canon. Eu falei, pô, minha câmera é uma Canon, só pode participar quem é da Canon. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto. E o tema era beleza urbana. Eu falei, pô, eu só fotografo gente, né? Eu não fotografo cenário, nem paisagem. Mas tinha uma foto que eu cacei ali, que era uma foto da Rocinha, lá por dentro daquelas ruas. E eu resolvi mandar a foto. E a foto, esta foto, ganhou o primeiro lugar no concurso. Não foi segundo nem terceiro, foi primeiro. Aí eu falei, cara, que estranho, tem alguma coisa aí. Porque tá legal, a foto é interessante, mas não é uma foto para ganhar primeiro lugar no concurso da Canon, com prêmio, kit de câmera, né? Eu falei, eu acho que tem uma missão aí, tem alguma coisa aí que eu preciso estudar. Eu tô com um cachorrinho aqui que largaram na minha mão. Eu tô desesperada, porque ele é novo e eu não conheço muito bem. Ele tá com o espelho ali. Tá escutando o barulho? Tô escutando, mas eu sabia que era o cachorrinho. Pois é. Ele tá preso aqui comigo, porque não tem ninguém em casa. Ah. E aí eu ganhei esse concurso e eu falei, né, tem alguma coisa aí, não é a foto, tem alguma missão aí por trás e eu vou ficar ligada nisso. E eu comecei a frequentar mais a Rocinha, e aí resolvi fazer um curso de fotografia para poder entender o que dizia a minha fotografia. E eu fui fazer um curso. Eu não queria aprender técnica, eu não queria estudar técnica, eu queria acessar a minha criatividade. E o curso que eu escolhi era Observação à Fotografia, onde eu tinha que fazer o mesmo percurso todos os dias, ou então, sei lá, 4 vezes por semana o mesmo percurso. E daí, ir fotografando e descobrindo coisas novas e se ambientando naquele mesmo percurso. O meu percurso era ir até a costureira na Rocinha. E eu fui, e parava, e conversava, e puxava papo com a costureira, porque fazia parte do curso, né? Eu até quis burlar um pouco, como eu já tinha 200 fotos, eu falei, vou mostrar essas 200. A minha irmã falou, Dani, pô, faz o curso direito, cara. Para, entendeu? Aí eu falei, verdade, vou fazer o curso direito. Eu vou todo dia lá fazer o percurso. E fiz. E aí eu me encantei, porque eu comecei a fazer amizade, eu comecei a me envolver com as pessoas, eu me apaixonei pelas pessoas e resolvi que eu queria entrevistar essas pessoas. E aí eu até fiz um livro que se chama Extraordinários, que é um livro... Eu tô ficando nervosa com esses cachorros, tô começando a suar aqui igual O cachorro é um filhote. Ele tá bem, relaxa. Mas é porque ele tá atacando o espelho aqui do lado. Ele tá atacando o espelho. Bom, enfim, tudo bem, deixa o cachorro. E eu fiquei apaixonada pelas pessoas, fiz esse livro que se chama Extraordinários, que era um livro onde eu abordava qualquer pessoa na rua, na Rocinha, e em 15 minutos eu entrevistava a pessoa, eu fazia perguntas meio chaves para poder ver o que ela... assim, teve gente que chorava, em 2 perguntas, né? Eu me lembro que eu começava sempre com a pergunta, quem te criou? Quem foi que te criou? Pronto, era a palavra-chave para o papo render, né? Porque na Rocinha ninguém tem pai, né? As pessoas são criadas pelas mães, pelas avós, pelas vizinhas, ninguém tem pai, não sabem nem o nome do pai e tal, enfim. Mas eu me apaixonei e desde então foi uma coisa atrás da outra e hoje eu vivo, não sei lá, 80% da minha vida é ligada e conectada à Rocinha de diversas maneiras. E eu mudei a minha vida, né? Depois que eu comecei com um projeto social de doação de cestas básicas. Dani, esse projeto social começou... Vamos contar a história da chuva. Então, na verdade, eu já tinha esse trabalho lá dentro, né? Que eu entrevistava as pessoas, que eu tentei até lançar esse livro. Não rolou, mas tudo bem, tudo para mim estava valendo. Até que tiveram umas chuvas que destruíram o Rio de Janeiro, né? Não sei se alguém lembra, mas acho que deve ter sido em torno de 2018 ou 2017. E aqui em São Conrado foi né, no dia seguinte parecia um pós-guerra, né? Porque realmente não tinha sobrado nada, era só barro. E aqui em casa de noite, eu moro num condomínio, classe média, super bem estruturado, entrou água no meio da sala, entrou água até a metade do quarto do meu filho, caía do teto, assim, eu fiquei apavorada, sabe quando o coração dispara? Aí eu falava, nossa, aqui nesse prédio está acontecendo isso, imagina lá na Rocinha, né? Que as pessoas estão esperando o morro cair na cabeça delas e não sobrar
um palito de fósforo. Então, quando eu acordei no dia seguinte e vi aquela destruição, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E nesse dia, eu resolvi botar um anúncio no meu elevador para arregimentar doações. Então, eu fiz, fui no computador, me lembro tão bem desse dia, cara, engraçado. Fui no computador, falei, o que eu escrevo? Recebe-se doações, roupa, colchão, produtos de limpeza, não sei o que lá. Quando eu botei no primeiro elevador do meu prédio, eu subi e falei, por que eu botei só no elevador? Eu posso botar nos prédios todos do condomínio. Eu moro num condomínio que são 7 prédios. Aí eu imprimi mais e desci e botei em todos os prédios. Quando eu cheguei aqui, aí isso durou, né? Porque eu tive que falar com cada porteiro, pedir permissão, o porteiro ligava para o síndico, isso durou, sei lá, umas 2 horas. Quando eu cheguei em casa, a minha casa, minha sala tinha doação até o teto. Meu marido falou, Daniela, o que é isso? Não para de chegar gente, não para de chegar gente toda hora, não sei o que lá. Eu não tinha nem falado para ele o que eu ia fazer. Ele falou, você é maluca, não para de chegar gente aqui em casa, não sei o quê. Chegou uma mulher com dinheiro, chegou... Aí eu falei, Jesus, cara, como tem gente querendo ajudar, só precisa alguém fazer um movimento, porque é isso, as pessoas querem, as pessoas desejam, as pessoas... Mas, né, mas... Eu também, eu já fiz alguns trabalhos desse na minha vida, né, de coletar doações ou alguma campanha especial. E o que eu sempre vi foi isso. As pessoas querem ajudar. Precisa alguém capitanear. É só isso. É isso. Eu percebi que... É que ele fez uma... O Eurivaldo, lembra? Até te falei sobre ele. Que ele, também... ele falou que ele fez uma doação de uma obra para o Bees of Love e arrecadou 200 cestas básicas. Quem comprou essa obra, porque o Eurivaldo é fotógrafo, o trabalho dele é maravilhoso também. E quem comprou foi o Luiz Maurício Miranda e Silva. Não sei se você lembra que namorava a Paula Saraiva. Lembra? Que namorou um tempão. Eu sei, lembro dele, lembro. Isso. Eu vou ver essa live do Eurivaldo. O Maurício já tinha me contado isso, viu? Muito bacana. Tanto um quanto o outro. Eu acompanho essas meninas das Bees of Love. É muito legal o trabalho delas. Me serviu muito de inspiração, sim, porque é um grupo de mulheres, né? E elas fazem um movimento muito lindo também. Então foi assim, eu percebi, eu fiquei muito impactada. Só receber as doações, você virou um ponto de coleta de doações diversas, que você recebia na sua casa e distribuía lá. E uma coisa que você me contou também, quando a gente conversou, é que você percebeu que, na verdade, não é simples assim como a gente pensa, né? Que a gente recebe as doações, vai lá e doa. Você tem que entender para quem você está doando e ter algum envolvimento com a comunidade para saber para onde isso vai. Conta aí. Exatamente, assim, eu comecei a recolher e eu levava na Rocinha, eu levava nos lugares que eu já conhecia, procurei quem era o chefe da associação, né, o presidente da associação, fui entregar, mas não curti ele, fui entregar na igreja, mas eu falei, pô, eu não queria entregar na igreja, porque aí já, né, tem uma conotação, mas eu ia entregando, aí fulano dizia, fulano tá precisando. Mas é muito difícil. Primeiro porque você na roça, você não tem lugar para parar, né? Você estaciona o carro, você para no meio da rua, né? Aí vem 30 carros. Então, é complicado. Aí a minha manicure, Dina, amada, querida, virou para mim um dia e falou, Dani, as pessoas estão recebendo ajuda, mas elas não têm comida. Estão recebendo travesseiro, cobertor, cama, mas não tem comida. Eu falei, putz, é mesmo. Aí eu fiz uma outra campanha de comida e resolvi levar lá na Rocinha. E eu percebi justamente que é uma coisa de maluco, foi uma operação de guerra. Ela chamou uns 8 meninos, amigos dela, para estarem esperando no meio da rua, para na hora que eu parasse o carro, eles tirassem não sei o quê, aí para não sei aonde, na garagem de sei lá quem, e desce por aqui, aí sobe o morro, todo mundo carregando aquelas sacolas. Eu falei, gente, isso não, é uma maluquice, né? É muito difícil. Fui até lá, a parte mais carente, distribuir a comida, distribuir brinquedos, mas eu falei, não dá, não tem como eu fazer isso sempre, né? Eu preciso ter algum caminho, né? Aí eu falei, não dá para fazer isso. Então tá, aí a segunda entrega foi numa quadra aqui embaixo. Eu falei, Dina, você organiza as pessoas que vão receber, porque eu não sei quem são essas pessoas. Então ela tinha lá uma listagem, a gente montou umas tendas nessa quadra, e as pessoas iam fazendo fila e a gente ia doando. Também saí de lá e falei, meu Deus, eu não sei quem são essas pessoas, eu não sei se são as que mais precisam, né? Porque, assim, claro, todo mundo precisa, mas quem são as que mais precisam? Eu não posso dar para todo mundo, então eu tenho que dar para os que mais precisam, né? Quem são esses?
E eu me lembro que eu conheci nesse dia, nessa distribuição, a Fabiana D'Angelo, que é também aqui do condomínio, e que estava lá ajudando, porque para regimentar essa comida, foi num grupo que a gente tem aqui de mães, né? E aí, bom, gente, vamos lá, quem vem? E aí ela estava também, e a gente saiu de lá, as duas assim, sabe, exaustas, mas com aquele coração cheio. Falei, pô, que dia diferente, né? Que dia louco, que trabalho maravilhoso, mas assim, tá capenga, a gente tinha que saber quem eram essas pessoas. Que a gente tem assim, eu fiz bastante, mas eu posso fazer melhor. Pois é, mas a gente ficou com aquele desejo, a gente precisa arrumar uma maneira de fazer isso da melhor maneira, né? É. E ficamos quietos até que um dia ligaram pra gente, uma das nossas amigas também, do grupo das mães aqui do Village, falou, olha, eu conheci um cara que está super envolvido com projetos sociais dentro da Rocinha, e ele conheceu um grupo chamado Grupo Família na Mesa. Aliás, eu esqueci de falar para o Grupo Família na Mesa, eles iam adorar escutar isso. O Grupo Família na Mesa, que é um grupo dentro da Rocinha, de moradores da Rocinha, que já fizeram um mapeamento de quem são as famílias mais necessitadas. Eles fizeram uma visitação, eles fazem constantemente uma visitação das casas para entender quais são as carências dessas famílias. Às vezes são famílias com pessoas acamadas, ou mães de crianças especiais, ou mães de 10 crianças, enfim. Quais são esses problemas específicos que impossibilitam da pessoa, né, ganhar, sair para trabalhar? E eles tinham uma lista, uma fila de espera imensa de pessoas esperando para receber cesta básica. E eu falei, era isso que a gente precisava, porque eles mesmos se encarregavam de entregar, eles só precisavam das cestas básicas. Aí eu falei, pronto, as cestas básicas a gente consegue. A gente precisa de alguém que entregue, sabendo para quem está entregando e que faça esse trabalho. Aí foi perfeito, foi um casamento perfeito. Porque aí a gente virou, né, eu e Fabiana, e aí, vamos embora? Vamos embora. Vamos montar um grupinho de amigas? Vamos. A gente, né, eu me lembro que na época a gente pensou que a gente ia regimentar 5, 10 amigas. Inicialmente foram 5, 10, 15, 20, 30, e acabou que hoje o grupo tem em torno de 90 a 100 mulheres, e elas doam não só as cestas básicas, mas como outras necessidades, né? A gente apaga umas fogueiras que são de mais urgência, e a gente, mas não só esse fato, mas assim, a gente criou um grupo unido pelo bem, o que é muito legal, é uma troca muito bacana. E eu acho que isso se expandiu aqui no Village, sabe, onde eu moro, né? Isso foi crescendo e foi contagiando, porque contagia mesmo, né? Você contagia, pô, também quero fazer, pô, também posso fazer, por que eu não faço nada? Por que eu não estou nesse grupo? Por que eu não ajudo, né? Eu acho que as pessoas passaram a se questionar. E tem uma coisa, né? Essa coisa do ajudar, assim, às vezes a gente fica meio paralisado, porque você olha para uma comunidade como a Rocinha, você fala, cara, eu não vou conseguir resolver o problema da Rocinha. Mas aí você pega, junta uma galera e cada um dá um pouco, que no final das contas nem faz essa falta, né? Não faz. Mas você deu um pouco, mas muita gente dando um pouco já faz uma baita diferença. Vai resolver o problema da Rocinha? Não, não vai. Mas vai resolver o problema de nossas famílias? Caramba, é gente para burro, né? Paty, você resolve uma, ajuda a vida de uma. Eu acho que você já fez muita coisa, né? Se você é uma e você ajuda outra, poxa, gente, a gente já vai multiplicando isso aí. É o que eu falo, não pense que você está enxugando gelo, tá? A gente não vai resolver o mundo, mas, pô, mas se todo mundo pensar assim, realmente ninguém faz nada. Mas se todo mundo pensar como a gente, o mundo tá perfeito. Ele pode ser perfeito, né? E eu acho que é isso. Eu não sei. O mundo pode melhorar muito. Essa foi uma das razões pelas quais, inclusive, eu resolvi fazer essa série de lives, né? Porque, assim, é justamente para as pessoas entenderem que, cara, se cada um fizer um tico... Nossa, o Eurivaldo estava me falando outro dia, quando eu fiz a live com ele, você, pô, se você, por exemplo, contribui com o que você sabe, você não sabe, se você pega o que você sabe e usa isso para o bem, nossa, você já faz diferença, né? Então, todo tem alguma coisa para contribuir. Muita gente acha que não, muita gente pega e realmente olha para esses grandes projetos e fala, cara, eu não vou conseguir. Ok, você não precisa criar um projeto desse tamanho, mas você pode fazer alguma coisinha, contribuir, fazer o que está ao seu alcance, né?
Exatamente. E é engraçado, né? Porque hoje foi um dia muito importante no meu projeto social e eu contratei uma menina hoje e aí eu voltei lá atrás e contei toda a história. Eu contratei um braço direito para mim, para ser minha assistente geral e tal. E eu contei toda a história, né? E aí eu contando para ela que porque eu não fiquei satisfeita com a doação de cestas básicas, né? Porque eu ia nas entregas e era um distanciamento muito grande, né? Eu ia lá, às vezes eu pegava para entregar, a pessoa mal olhava no meu olho. Não era que eu queria estar mais próximo, né? O meu envolvimento, ele cruzava um envolvimento de perto mesmo. Eu não queria só doar, eu queria estar entendendo, eu queria estar participando, até porque o meu trabalho fotográfico que eu vi na sequência, eu comecei a perceber que o meu trabalho fotográfico ele falava disso, né? As pessoas me perguntavam: você fotografa pobreza? Eu falei: não, eu não fotografo a pobreza, eu fotografo humanos, eu fotografo força humana, eu fotografo resiliência, eu fotografo coisas que eu acho que são fortes, que me inspiram. É. Estava falando daquele momento em que você foi conversando com as pessoas e inclusive choravam por causa de duas perguntas que você fazia. Você falou isso e eu fiquei pensando lá de cá. Gente, como essas pessoas, na verdade, a maior parte do tempo, né? Então, ali naquele momento, quando você entrevistou, você não apenas entrevistou, você fez aquela pessoa se sentir vista. Alguém ali queria saber dela, saber as coisas da vida dela. E isso é muito especial. É, né? Como é uma terapia, né? Terapia é um lugar onde você fala, na verdade, às vezes a terapeuta não fala nada, você fala tudo, e só de você também se escutar, né? Você já trabalha aquilo internamente em você, né? Aquilo você já vai exorcizando, né? E eu acho que acontecia muito isso. Na hora que eu perguntava certas questões, a pessoa se emocionava, e ao mesmo tempo eu falava: nossa, mas que bacana. Quer dizer, o ser humano, eles são muito parecidos todos, né? Nós somos muito únicos, mas muito parecidos, né? A verdade é essa. E, bom, onde é que a gente estava? Aí nas cestas básicas, eu não estava satisfeita. O meu trabalho fotográfico, ele tinha essa conotação onde eu sentia necessidade de entender o que era aquilo que eu estava querendo fotografar. Então, eu queria estar mais próxima. Eu falei: como estar mais próximo? Já dou cesta básica, já não sei o quê, já estou lá, né? Aí eu falei: poxa, eu adoro artesanato e eu acho que mulheres, quando se sentam, eu já fiz um curso de artesanato, quando elas se sentam em volta de uma mesa, aquilo dali parece um ritual. A gente começa a falar que a gente se perde e é uma troca muito grande, né? De sentimentos, de saberes, de brincadeiras. É um momento onde a gente esquece um pouco da vida e fica ali naquele... né? E eu falei: pronto, quem sabe eu não monto uma aula de crochê, porque crochê é uma coisa bacana, de repente dá para vender. Eu não sei fazer crochê. Isso é uma coisa muito interessante. Porque hoje eu tenho um projeto social que se chama Nós do Crochê. Ele é grande, cresceu, está se multiplicando e eu não sei fazer crochê. Isso é um ponto muito interessante, né, Paty? Porque você vê que você não precisa fazer um curso, saber, dominar, para fazer um movimento, né? Às vezes você entra com o que você sabe, junta com o que o outro... Cadê? Eu preciso de uma pessoa que saiba isso. Foi o que aconteceu. Eu procurei... Acho que não. Eu estou aqui pensando que você está ali fazendo o que você de fato sabe. Você, a produtora de elenco, tipo assim, fazendo aquele mesmo trabalho, sabe? Organizando. E tudo isso aí, a gente estava até conversando outro dia, né, cara? Como a vida te preparou para você estar hoje. Foi. E aí eu, no tal grupo, procurei uma professora de crochê, apareceram duas maravilhosas, Sonia e Heloísa, e a gente começou as aulas na Rocinha. Eu comprava os fios, eu comprava tudo, botava todo mundo dentro do meu carro, professora, fio, agulha, não sei o que lá, o que é que precisa. Eu não sabia nem o que precisava, qual é o fio que compra, qual é a agulha. Elas, compra isso. Eu falei: então tá. Começamos a aula no CIEP da Rocinha. Foi um aprendizado também, não deu certo no início, mas a gente foi se entendendo. Eu e a Heloísa, claro, aquela situação que eu nunca tinha vivenciado, né? A pessoa que não sabia falar, como é que eu vou ensinar para ela um crochê, é uma coisa difícil. E eu também fui aprendendo ali a lidar com a situação.
Na verdade, eu e a Heloísa acabamos virando grandes parceiras, porque a gente, no olhar, a gente tinha vontade de rir, às vezes, né, a gente escutava barbaridades ali, como é que a gente lidava com aquela situação. A gente foi se divertindo naquele lugar que era tão sério, né? Hoje, bom, aí a gente depois foi para a Biblioteca Parque, dentro da Rocinha, veio a pandemia, a gente teve que suspender as aulas, mas a gente viu que a gente já estava impactando vidas e o quanto as mulheres sentiram falta disso, principalmente naquela situação onde estava todo mundo trancado dentro de casa, né? As pessoas na Rocinha, elas moram dentro de um cubículo, né? Elas precisam sair, ninguém saía, e aí uma delas, Goretinha, não sei se Gorete está aí, mas a Gorete, eu sempre falo dela, ela me ligou um dia e falou: Dani, eu vou enlouquecer, pelo amor de Deus, me dá um rolo de fio. Eu estava isolada na minha casa de campo, liguei para minha irmã: Cris, pelo amor de Deus, vai lá em casa, abre lá, pega os fios no armário, bota na portaria, bota o nome da Gorete que ela vai passar lá para buscar. E assim começou oficialmente a Nós do Crochê, porque Gorete produziu igual uma condenada, Cristiana botava os fios na portaria, Gorete buscava, Gorete trazia. Quando eu vi, eu estava cheia de capinha de banco, encomendei os bancos e falei: bom, agora eu preciso vender, né? Porque a gente tem que monetizar isso. E deu certo. Eu criei um Instagram, liguei a Heloísa, nós já temos 80 capinhas de banco. Pelo amor de Deus, você precisa ensinar outra coisa para a Gorete. Ah, então tá, manda a Gorete vir aqui que eu vou ensinar uma bolsa. E assim foi. Quando a gente viu, a gente estava vendendo no Instagram para várias cidades do Brasil, para várias pessoas de vários bairros. Cristiana entregava, isso tudo eu de Correias. Eu não estava nem no Rio de Janeiro. Minha irmã me ajudava, Heloísa, não sei o que, blá, blá, blá. Enfim, a gente começou a vender na Parceria Carioca, que é uma cadeia de lojas muito bacana. Eu tenho que adiantar? Tá na hora? Você fez Não, uma... não, ótimo. Na Parceria Carioca. A Parceria Carioca começou a demandar muito, eu preciso de mais, as coisas estão vendendo. Eu falei: Elô, a gente precisa avançar. Ou a gente avança ou a gente recua, porque não dá mais nas nossas casas. Aqui, meu marido estava querendo me botar para fora, eu e meus banquinhos, minhas capinhas, meus fios. Falou: não, então vamos alugar um espaço, porque a pandemia não terminava, a gente não podia voltar para a aula da Rocinha. Então a gente alugou um espaço, uma loja, que na verdade virou uma loja. A gente imaginou que fosse ser uma escola. Tinha um lugar em cima, que era a sala de aula grandona, embaixo eu falei: bom, vai ser meu escritório, meu e da Heloísa, ela pode trabalhar, ela é advogada, né? Eu sou artista plástica, a gente faz lá embaixo o escritório. Imagina, desde que a gente entrou, virou uma escola, embaixo virou uma loja, bombou. A gente está com fila de espera de mais de 30 alunos esperando uma vaga. Agora a gente tem não só, né, as aulas de crochê, mas a gente tem atendimento psicológico, tudo de voluntárias, tá? São voluntárias. A Beth Saraiva, que mora aqui também no Village, ela atende às sextas-feiras lá como psicóloga. Você quer falar? Não, eu estava pensando na sua irmã, que a sua irmã, ela foi uma das primeiras pessoas que entrou aqui na live, né? E às vezes quando ela coisinhas, agora tá mandando umas palminhas, e eu tô aqui pensando que ela deve ser um anjo na sua vida, né? Somos mutuamente, eu na dela e ela na minha. A gente se ajuda muito. E Cris deve estar se comendo aí, porque ela fez uma viagem para a Índia comigo, ela acompanhou tudo muito de perto, ela sempre foi assim, meu braço direito, eu dela, a gente brinca que eu sou o cérebro e ela é a mãe, né? Ela sempre brinca comigo, porque Cris é super maluquinha. E eu que fico orientando: Cristiana, faz assim, faz assado. E ela me ajuda, né? Ela é meu braço, porque eu invento milhões de maluquices. Ela fala: não, calma, vamos fazer, vamos fazer. Então a Cris sempre me ajudou muito, assim, a gente se ajuda. Mas voltando à história outra coisa que eu estava aqui pensando, sobre essa Gorete, né, que você falou que estava tricotando, eu imagino realmente o desespero delas durante a pandemia, né, porque aquilo para elas é muito mais do que uma eventual fonte de renda, né? Aquilo lá era uma terapia mesmo. É uma terapia e a gente, sem querer, como é que tem aquele ditado? Você atira num coelho e mata dois coelhos, não sei, um negócio assim. Na verdade, a gente achou que alugar um espaço fora da Rocinha talvez fosse dificultar para elas
mas no final das contas foi sensacional, porque a gente fez um ambiente lindo, agradável, com cafezinho, com lanche, com biscoito. Elas entram lá, é a casa delas, elas podem ir no dia da aula, mas elas podem entrar a qualquer momento. Se quiserem ir para lá trabalhar, fica lá. E a gente recebe elas. Muitas vezes a gente recebe situações que elas não estão bem e aonde elas vão é para lá. Selma sabe disso. No dia que ela foi despedida, ela entrou naquele ateliê aos prantos. A gente falou, o que que houve? Ela falou, fui despedida, só pensava em vir para cá. É porque é o lugar de acolhimento. É. Ela se sente acolhida. Onde é que fica essa lojinha? Fica em frente ao Fashion Mall, fica na própria Estrada da Gávea, do outro lado da Estrada da Gávea, em frente ao Fashion Mall mesmo, que é em frente ao meu condomínio, em frente à Rocinha. Então, eu acho que facilitou. Foi Muito perfeito. bom. Eu já tô louca para visitar. Quando você vier no Brasil, claro, É, você... pô. Mas e aí, Dani? Aí vocês então começaram a produzir as bolsas. Eu vejo sempre no Instagram cada bolsa linda, morro de vontade de comprar também. E aí começou a história das aulas, as meninas foram tendo aulas ali com vocês. Pois é, aí a gente, surpreendentemente, eu não sei ainda de onde partiu esse convite, a gente foi convidada para o Veste Rio, que é um evento incrível aqui no Rio de Janeiro, né, que estava suspenso por conta da pandemia, eles estavam retornando, convidaram a gente como projeto social referência, que foi incrível, foi muito bacana, abriram-se muitas portas, muitos contatos foram feitos lá. Tirando que a gente pode levar as meninas, né? Eu fiz questão, eu perguntei, tem um número limite de participantes? Ela falou, só... Eu falei, mas eu queria tanto levar as meninas, será que a gente pode ter um rodízio? Ela falou, opa, peraí, deixa eu conversar aqui. Ela falou, pode, você pode trazer as meninas, você pode, porque, né? Não é... É importante, faz parte do projeto social, ter esse reconhecimento, né? Poder levá-las e falar, olha aqui, isso é o que vocês fazem. Olha, todo mundo, né, na moda, pessoas de fora do Brasil, lojistas. E foi maravilhoso, né? Porque elas ali tiveram uma injeção de autoestima, de valor. Porque é isso, o trabalho é esse, né? Claro que é importante monetizar para que elas reforcem o orçamento delas, né? Tem esse objetivo, mas tem muita coisa agregada também, né? Que a gente está conseguindo alcançar e que a gente vai pescando, né? Que é importante para complementar o trabalho de reforço salarial, né? De um reforço financeiro, né? Então, foi muito bacana o Veste Rio. E depois disso a gente começou, acabamos saindo no jornal, eu e Elô, como uma referência bairrista, né? O que eu acho muito lindo, porque foi um trabalho que começou de um grupinho de amigas que foi crescendo, pessoas foram aderindo, foram acreditando. Quer dizer, eu acho que todo mundo que compra uma bolsa da Nós do Crochê, ela leva uma cartinha dizendo que aquela bolsa não é só uma bolsa linda, maravilhosa, não. É uma bolsa que é carregada de propósito mesmo, né? E que é feita por uma mulher que está ali na luta, que foi feita com muito amor, que aquela bolsa representa esperança para ela, né? Que é o que a gente quer dar, né? Possibilidade, abrir possibilidade, que são, né, pessoas que muitas vezes não tem para onde correr, né? Então a gente bota essa cartinha, é muito importante. Hoje a gente está vendendo para o Brasil inteiro. Muita loja pedindo parceria, a gente não consegue, a gente não dá conta. A gente desenvolve projeto para algumas lojas, para Nanacai, para H-Bag, a gente já desenvolveu projeto para algumas lojas, mas a gente percebeu que a gente não dá conta da produção, porque a gente vende também, né? E a gente opta por uma maneira, um pagamento mais justo. Então tem umas diversidades, mas assim, muita coisa bacana acontecendo. Nosso projeto foi apresentado por um grupo dos alunos da UERJ, por um concurso, concorrer a um concurso da FAPERJ, que é para apoio de projetos sociais criativos e inovativos para a favela da Rocinha, né, para a comunidade da Rocinha, com potencial. E eles apresentaram o nosso projeto e eles foram contemplados. Então, eles vão ter durante um ano uma verba para alavancar a Nós do Crochê. Não só Nós do Crochê, mas como as artesãs da Nós do Crochê, né? Então, individualmente, elas vão ter um apoio, elas vão ter agora aula, elas e nós, né? Mas individualmente para elas e de uma outra maneira para nós. Aula de moda, empreendedorismo,
finança, direito, contabilidade e Muito legal. crochê. Tem uma coisa também que eu acho importante, né? Você falou meio rápido, não sei se o pessoal entendeu. É, não é muito além de você dar um ofício e uma esperança, né? Na verdade, existe também o trabalho psicológico que está sendo feito, né? Porque existem psicólogos que se voluntariaram e você me contou que a psicóloga em um dia, agora já quer um segundo dia. Quer dizer, elas estão se beneficiando também porque a gente sabe que a realidade dessas pessoas é uma realidade muito complicada. Tem gente que vem de uma história de abusos muito grande e precisa, obviamente, né? Se nós precisamos de terapia, óbvio que eles também precisam, né? Então, assim, agora sobre o negócio da feirinha, qual é o nome? Veste Rio, né? Que você me falou. Eu estava aqui pensando, eu assisti um filme recentemente, que aí no Brasil se chama 14 Montanhas. Aqui nos Estados Unidos é 14 Peaks, que fala de um nepalês que subiu. Ele em 7 meses conseguiu escalar os 14 maiores picos do mundo. Antes dele, a única pessoa que tinha escalado os picos todos tinha escalado em 16 anos. E ele fez isso em 7 meses. Mas aí, uma coisa que me chama muita atenção na história é o seguinte: você sabe que quando a pessoa escala uma montanha dessa, tem aquela equipe de apoio, né? Eu até esqueci o nome da profissão. Se alguém aí souber, me fala. Daquela... No Nepal são Sherpas, né? Sherpas. E aí ele estava falando o seguinte, que toda vez que alguém sobe uma montanha dessas, a pessoa tem o apoio dos Sherpas. Mas no final, quando é divulgado que a pessoa conseguiu alcançar esse feito, ninguém sabe quem são os Sherpas. Inclusive, quando a pessoa dá a entrevista, até às vezes agradece. Não, eu tive o apoio dos Sherpas, mas não dá nome. E aí esse cara... eu esqueci o nome dele, é Nims, o apelido dele. Esse cara, quando ele finalmente concluiu esse projeto, ele falou assim: esse é fulano, esse é fulano, esse é fulano, eles não são os meus Sherpas, eles têm nome. E quando você foi lá para Veste Rio e levou as meninas, você sabe o que você fez? Você tirou as meninas lá do ateliê e você deu uma cara para aquelas bolsas. Sabe, aquela bolsa não é uma bolsa que foi feita por alguém que ninguém sabe quem é. Foi feita por aquelas meninas. E você imagina, assim, o como isso foi importante para elas. Com certeza. Elas foram, mas eu vou ficar fazendo o que lá? Eu falei, Olha, a Paola Canela, não sei se você assistiu a live de ontem, foi com a Paola Canela, maravilhosa, depois assiste. Ela está se oferecendo para participar como terapeuta. Eu olha, acho que aceita isso. a gente está precisando, porque a Beth, coitada, ela não deu conta, todas quiseram, né? E foi impressionante, Beth Saraiva me fala, a mudança, quer dizer, eu fui falar para ela que eu já tinha percebido a mudança, e a gente tem essa troca, né? Claro, ela não me fala o que elas conversam, mas a gente fala, poxa, eu tô achando fulana dispersa, ela queria produzir, mas não conseguiu, ela falou, pode deixar. Está sendo incrível como rapidamente, com poucas sessões, as meninas já se sentem mais motivadas e já vão transformando mesmo a vida delas, né? É impressionante. Mas é o que eu falo hoje em dia, quando eu comecei, eu queria ensinar um ofício para que elas pudessem reforçar o orçamento delas. Depois eu percebi que ensinar um ofício não era o suficiente, né? A gente tinha que ajudá-las a vender, porque o que elas iam fazer com aquilo, né? O mercado é voraz, não adianta a gente se enganar quanto a isso, o mercado é voraz. Então, eu falei, a gente tem que ajudar a vender, porque senão elas vão ter que produzir, fotografar, postar, né? Porque hoje em dia, aí eu falei, bom, a gente tem que ajudar a vender. Então tá, montamos um Instagram, começamos a vender. Depois a gente percebeu que também não adiantava, a gente precisava ajudar, ter um apoio psicológico, ter um apoio de acolhimento. Não era só entrar aqui, fazer a aula e ir embora, e deixar a peça, sabe? Por isso que o nosso projeto está sendo tão bacana, porque eu acho que a gente foi justamente acoplando essas composições que fortaleceram elas, não só como artesãs, né? Mas eu acho que é isso. A gente não está formando uma artesã, a gente está formando uma cidadã, sabe? É o que eu falo para elas. Eu quero que vocês saiam daqui. Eu quero que vocês queiram ficar aqui, que a gente vá com a Nós do Crochê lá, mas se vocês quiserem tomar o rumo de vocês, que vocês estejam preparadas, seguras, que vocês aprendam uma porção de coisa, o valor de uma peça, o que tem de valor agregado,
como é que a gente tem uma peça, porque o senso estético é muito diferente, o senso estético delas para o nosso senso estético, né? Detalhes que para elas não tem importância nenhuma, para a gente tem, não pode misturar a cor. Essa cor, o cinza é esse, não é esse cinza, não dá para completar a bolsa com outro cinza, sabe esse tipo de coisa? Tem. São detalhes que a gente vai ensinando, enfim, eu acho que está sendo muito bacana. Eu tenho certeza que para elas também, sabe? Eu tenho certeza absoluta, porque está todo mundo lá, ninguém falta, ninguém larga o osso, está todo mundo querendo mais, então isso está sendo muito bom. Comentando aqui, estão ensinando a pescar. E realmente, eu acho que todo mundo que está aqui assistindo a live, em algum momento deve ter pensado isso. Vocês realmente estão ensinando essas meninas a pescar, mas é muito além, né? Porque o que eu vejo é as meninas aprenderem o ofício, elas perceberem que elas podem sim voar, mas acima de tudo elas estão recebendo um banho de amor enorme. E É, recebe esse banho de amor, ela transborda isso também para a vida dela e para as pessoas que estão em torno delas, claro. né? Eu falo sempre assim, eu ia uma vez numa entrega de cesta básica, ele me passou o microfone, eu falei, não, de jeito nenhum, eu não falo, eu tenho pânico, não sei o que lá. Ele falou, fala, 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 fala. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, ali na hora, eu falei, por sacanagem. Mas enfim, o que eu falei? Eu falei, gente, eu tô aqui, deixei minha casa, deixei minha família, tô aqui entregando em nome de mais de 100 mulheres, né, que não puderam estar aqui. Né, a gente está tentando ajudar vocês de alguma maneira, mas eu queria dizer, eu queria estar aqui ensinando para vocês a ajudarem o próximo. Todo mundo pode fazer alguma coisa pelo próximo. Você acha que você não tem nada para dar para o seu próximo? Dê o seu tempo, né? Cuida dá uma olhadinha no bebê, dá uma olhadinha no cachorro, né? Pendura a roupa no teu varal, se o teu varal está vazio, pergunta se não pode pendurar no teu varal, né? Lava, faz uma comida, vai lá, pergunta se o outro não quer um pouquinho. Não sei, mas a gente sempre pode fazer alguma coisa. Você vai na padaria, pergunta se quer que compre alguma coisa para você e você traz junto. Sei lá, não sei, gente. Aí eu acho. Aí São é coisas todo mundo me pequenas, olhando. pequenas, e que às vezes as pessoas não entendem a importância, mas é essa corrente do bem. Quando você, por exemplo, vai à padaria e pergunta se quer um pão, às vezes é uma pessoa que não está com tempo de verdade para ir lá, ela está toda enrolada, e aquilo é uma ajuda enorme. É, Sabe, né? Eu acho que a gente está disponível, é sempre uma coisa que, tipo, não tenho nada mais para dar. Dá o seu ouvido, dá um pouquinho de paciência, sabe aquela coisa? Senta ali um pouquinho, ouve o que aquela pessoa tem para dizer, se mostre preocupado e interessado na vida do outro, porque isso é uma coisa, você vê, voltando à história lá de você entrevistando as pessoas na rua, e que eu falei sobre essa questão da transparência, e aí não é uma coisa, não é uma exclusividade de quem mora em comunidade. Eu acho que o mundo hoje está tão. Tá todo mundo sempre com pressa, né? Ninguém tem paciência, então fica todo mundo meio transparente. A gente também é meio transparente de vez em quando, né? As pessoas todas, querem atenção, carinho, mas muitas vezes elas não dão. claro. Muitas vezes, na maioria das vezes, né? Muitas vezes por interesse, deixa eu escutar, mas, né? Pois é, mas é o que eu digo, dá o ouvido, só dá o ouvido. Mas eu não sei conversar, não sei como ajudar. Não fala nada, deixa a pessoa falar. Às vezes, só de falar, né? Às vezes, não, na maioria das vezes, quando você bota para fora, aquilo já acalma, né? A gente já acalma. É verdade. Essa coisa da oportunidade de falar, quando a gente fala, a gente organiza tudo dentro da gente, né? Às vezes nem você sabe direito o que está acontecendo, mas falou, organizou. É, Até eu tenho um amigo que fala isso, só de você falar, 90% do problema já se resolveu. exatamente. Só aquilo. Aí, você teve uma outra coisa que você está esquecendo de falar, mas eu já fui lembrada aqui pelo pessoal de duas coisas. Uma que eu não sabia, que é a que é uma questão de educação ambiental que vocês estão fazendo com as meninas da Rocinha. Eu estou fazendo, gente? Não sei. É, Eu ajudo várias organizações. Tem o Horta na Favela. Eu não sei se foi do Horta na Favela, que é minha paixão, o Flávio do Horta. eu acho um comentário. Quem comentou foi uma pessoa, acho que é Marcelo. Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, Dani, a pessoa que tem a ver com aquele projeto, alguma coisa na mesa que você comentou aí. Sim, sim, sim. O Marcelinho do Família na Mesa, que ajudou as cestas básicas para ele. Eles têm um trabalho maravilhoso. Eles recolhem tampinhas de plástico, porque São Conrado, né? Quando chove, né? Porque na Rocinha é precário o lixo, né? Muito, muito precário. As pessoas têm costume de botar o lixo na lixeira. Muitas vezes também não tem a lixeira.
Então é complicado. Quando chove, desce tudo, né? Todo o lixo, entopem tudo e tarará. E Marcelinho do Família na Mesa, como ele tem esse trabalho de doação de cesta básica, ele cobra dos participantes que recebem, né, dos beneficiados, eles cobram que todos esses, para receber uma cesta básica nossa, que eles tragam uma certa quantidade de lixo, né? Inicialmente, eu nem sei, Marcelinho, se estiver errado, você me conserta. Inicialmente, eles tinham que trazer os pacotes vazios. Acho que agora o Marcelinho otimizou e ele está fazendo com que as pessoas tragam sacos de tampinhas de plástico, né? Porque essas tampinhas de plástico são recicláveis, né? Tem um movimento também feito, começou lá na Rocinha pelo Alexandre, que ele trouxe um cara de fora, que tem uma máquina que você coloca as tampinhas lá dentro e já sai do outro lado um objeto que pode ser um skate, um relógio, um chaveiro, enfim, inúmeras coisas. Eu sei que o skate está sendo feito e é o maior barato. Ele também está recolhendo óleo, esses óleos que vão parar nos ralos, que também entopem tudo, viram aquela crosta que parece uma coisa concreta. Eles estão recolhendo para poder transformar esse óleo em sabão. Me conserta, Marcelinho, se você estiver aí. Mas também, então a gente também faz esse movimento. Aliás, Marcelinho, você deu um furo, porque está cheio de tampinha aqui que eu deixei para você e você não vem buscar. Eu dou bronca, eu sou brabíssima. Você acha que eu sou boazinha? Eu sou nada boazinha. Eu brigo com todo mundo. Brigo não, mas assim, né? A Marcelinha é meu parceirão. Tem isso, ambiental, ligado ambiental, tem isso que a gente apoia. Tem também o Horta na Favela, que é uma coisa linda, um projeto lindo do Flávio, que ele tem um espaço que a gente ajuda a pagar o condomínio, olha, o aluguel, que ele cria, ele planta todas essas ervas medicinais, tudo que se pode plantar num jardinzinho de casa, na latinha de tinta que ia para o lixo, você pode plantar um tomatinho, um moranguinho, uma hortelã, né? Ele ensina as crianças, ele leva grupos de criança para aprenderem, valorizarem e ensina elas que elas podem fazer isso em casa. Então, ele tem um projeto muito bacana, também foi contemplado pela FAPERJ, eu fiquei super feliz, porque eu apoio ele desde o início, eu sou fã dele, sou fã de todos eles, assim, todos os projetos que eu apoio na Rocinha, eu acompanhei de perto, eu acabei virando grande amiga deles, né? Então, tenho Família na Mesa com o Marcelinho, tenho Horta na Favela com o Flávio, tenho a Corda Capoeira, que viraram minha família, né? O Acorda Capoeira, que também é um projeto lindo, que, né, tem como base a capoeira, mas percebeu que ensinar capoeira não era o suficiente, então eles dão aula de apoio escolar, dão aula de italiano, tem uma amiga italiana que dá aula virtual para as crianças, não é barato, dão aula de teatro. Agora vamos falar uma outra coisa que a gente não falou ainda. Então, já, assim, esse teu projeto, realmente, muita gente comentou aqui, que projeto bacana, que projeto inspirador. Eu te confesso que depois que a gente conversou aquele dia, que você me contou isso tudo, eu falei, caramba, tipo assim, você vê, né, menina, como começou com aquela bendita chuva que inundou a sua casa, de Foi, verdade, e foi. que fez você, assim, virar os seus olhos para as necessidades deles e esse projeto enorme, maravilhoso, que está mudando a vida de um montão de gente. E, sinceramente, é muito transformador. Você realmente está transformando vida. Agora eu quero falar de novo de você. Vamos falar do teu bordado nas fotos. Então, o bordado é maravilhoso. Foi um encontro muito, muito, muito forte para mim, porque eu estava com essas fotos quando eu descobri a Rocinha, que eu comecei a fotografar, que era uma paixão que eu tinha já de muito tempo, mas que eu nunca tinha me permitido. Eu sempre gostei de fotografia, mas eu não conseguia guardar. Eu pegava a câmera, aprendia. Se eu ficasse uma semana sem usar, eu já não lembrava mais de nada. Como é que faz? Eu acabava botando no automático. Então, deixei para lá. Quando eu comecei a fotografar a Rocinha, na verdade, eu descobri o amor pela fotografia quando eu fui para a Índia pela primeira vez, porque eu fiz uma viagem solitária e o que me restava fazer era fotografar, né? Eu fotografava quando eu cheguei com as fotos. As pessoas falaram, bom, também não é difícil, porque a Índia é incrível, mas, cara, que fotos maneiríssimas, pô, que olhar, não sei o quê. Eu nunca tinha percebido que eu tinha esse olhar. Na verdade, eu estava só registrando uma viagem.
Mas como eu estava sozinha, eu fotografava o que eu via, né? Não eram fotos minhas. E ali eu descobri um interesse. Quando eu descobri a Rocinha, eu falei, pô, tô querendo tanto voltar para a Índia, de repente eu tenho uma Índia aqui do meu lado, né? Porque foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu cheguei na Índia, que eu fiquei enlouquecida, querendo fotografar tudo, que eu estava achando tudo tão interessante, tudo tão doido e tal. E foi o mesmo sentimento. E eu acabei indo para a Índia, voltei da Índia com fotos e falei, preciso fazer alguma coisa com essas fotos, mas eu não sabia exatamente o que que era, porque eu não queria as fotos puras. Aí eu cheguei a fazer umas colagens, umas interferências, eu imprimi em azulejo, eu fiz umas coisas que foram interessantes, mas ainda não era, né? E durante a pandemia eu fui para minha casa de campo, me internei lá, ficamos lá 8 meses, e eu tive a possibilidade de fazer um curso que eu tinha um desejo imenso de fazer, mas que nunca tinha a chance, porque era um curso de formação de fogo sagrado, alinhamento energético, que é cura através da energia, com a Mônica Oliveira, que é uma formação que era todos os sábados, de 9 a 1 da tarde. Nunca eu ia poder fazer isso, né? Porque não dava. Né? Eu ia perder marido, filho e a saúde, porque eu ia estar de ressaca, tendo que acordar às 9 da manhã, né? Enfim. Na pandemia, eu falei, pronto, eu posso fazer esse curso. E foi perfeito, porque eu fiz o curso de maneira muito intensa, muito profunda, com muita entrega. Era um curso de formação, então você tinha as aulas no sábado, depois você tinha atendimentos durante a semana. E esses atendimentos eram mútuos, né? Eu atendia e era atendida. Então foi um processo de uma catarse. E eu estava lá com o meu trabalho fotográfico e, de repente, eu olhei para as minhas fotos e falei, pô, como eu tinha o crochê e eu também estava tentando juntar os meus trabalhos, né? Porque minha vida era muito louca, era parquilagem, né? Uma classe super cabeçuda, né? Não sei o que lá, e Rocinha. Parquilagem, pessoal, né? Cabeçudo, Rocinha. Eu falei, pô, tem que juntar, né? E os fios estavam presentes, né? Porque eu vivia comprando fio também, carregando fio, indo no Saara, escolhendo fio. Eu falei, e se eu botasse o crochê na foto? Ah, não dá, crochê não dá na foto, porque o crochê é um fio grosso. Eu falei, pô, não dá crochê com fio grosso, vou bater com fio fino. Vou comprar um fio fino. E aí, com esse curso, eu falei, cara, se a gente tem o poder de curar vidas, de curar pessoas através da energia, da nossa intenção, né? Eu posso pegar as minhas fotos e transformá-las de uma maneira que eu esteja trabalhando a cura também naquelas pessoas, já que as minhas fotos falam de uma situação de dureza. E aí eu peguei, engraçado, porque as primeiras fotos são com umas cores nada a ver, porque eram os fios que eu tinha em casa, e comecei a interferência nas minhas fotos. E quando eu interferi nas minhas fotos, eu falei, era isso que eu queria. Na verdade, eu queria colocar nelas o que eu desejava e o que eu via, né? Porque eu sempre vi beleza. Eu sempre vi aquele que não estava ali, mas que estava aqui. E Uhum. comecei a bordar, eu comecei a intencionar mesmo, assim, eu não comecei o bordado pela questão da estética, eu comecei pela questão da transformação, comecei por um menininho que está correndo no deserto. É a foto de um garotinho todo sujinho, no meio do deserto, com um cachorrinho, com uma corda amarrada no pescoço do cachorrinho e correndo, numa alegria. E esse menino, eu fiquei encantada, só que ele não parava de correr, e eu querendo fotografar ele, eu fotografei ele correndo mesmo. E aí ficou um borrão, assim, né? O menino correndo, mas ficou linda, a foto é linda, porque é tudo sujo, e aquela alegria. Eu falava, pô, parece que ele está correndo para uma coisa espetacular, para um parque de diversões, para um arco-íris, né? Aí eu bordei um arco-íris. Eu não sei bordar, não sabia bordar. Quando eu fui fazer o arco-íris, eu percebi que eu não sabia fazer a curva. Eu fiz um arco-íris, né, quadrado, e ficou incrível para mim, pelo menos ficou incrível, porque ficou um arco-íris diferente. E assim comecei a trabalhar o meu bordado, assim, sem saber bordar, o que eu acho que fez o meu bordado ser uma coisa diferente, né? Porque eu não sei bordar. Então, eu, quando queria fazer alguma coisa mais específica, eu entrava no Google, botava lá no YouTube, via uma pessoa fazer e fazia do meu jeito, com o fio que eu tinha. E aí eu criei uma técnica minha que deu certo, assim, eu fiquei muito feliz e eu comecei a perceber, quando eu resolvi botar na rede, né, botar no Instagram,
eu comecei a ter feedbacks de pessoas que me mandavam mensagem dizendo que tinham ficado muito emocionadas, realmente, que precisavam falar comigo, porque eu tinha acessado alguma coisa nelas que elas não entendiam, que a foto tinha mexido com elas de uma maneira que me emocionou demais. E aí eu comecei a falar, eu falei, realmente, né, tem o poder. Na verdade, quando eu comecei a abordar, eu intencionava para o sujeito da minha foto, né, para aquele fotografado. Só que, na verdade, não era... Eu até acredito, né? Quer dizer, nunca mais encontrei aquelas pessoas. Eu acredito que elas devem, de alguma maneira, estar recebendo alguma aí, axé. Ah, sim. Mas eu acho que eu consegui também emocionar quem estava vendo a foto. Pelo menos assim, eu tive muitos feedbacks. E graças a Deus, assim, eu comecei a vender, deu certo. E aí aquilo virou meio que um norte, assim, né, para o meu trabalho, né? Eu, hoje em dia, eu falo que o que a gente pensa, a gente emana e a gente concretiza, sabe? Com certeza. Isso a gente falou muito, até não sei se a Paula ainda está aí, né? Ontem na live que eu fiz com ela, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre como a gente, tudo isso que a gente projeta, tudo que emana da gente volta para a gente. Então, se você tem um pensamento de abundância, é a abundância que você vai receber. Se você intencionou o que quer que seja, né, para as pessoas, né, é isso que elas vão receber, é isso que você vai receber também. É, Né? você sabe, A, Paty, tá falando, ó, a Paola está falando, ó, a gente cria a nossa realidade. É total, é total. não, você sabe que o meu mantra é uma frase de Ana, eu agora não sei o nome dele direito, Anaís, a frase Anaís, não me lembro o sobrenome agora. A frase é o seguinte: a gente não vê as coisas como elas são, né? A gente vê as coisas como nós somos. Isso para É mim é um mantra, é o meu mantra, porque é isso, é a maneira como você encara as coisas. Os problemas vão acontecer um atrás do outro. Cada dia que a gente acorda é uma batalha, é uma luta, não tem jeito, são milhões de questões. Só que a maneira como você encara eles é o que vai fazer a tua vida ser o que você deseja, né? A maneira como você acorda e fala, tudo bem, vamos lá, deixa eu ver, também não é tão ruim assim, isso aqui tá uma merda, mas, pô, mas olha que lindo que tá isso daqui, sabe? Olha o que eu já conquistei. Se eu ficar só olhando porque eu quero conquistar e não conquistei, sabe, eu vou deixar de valorizar o que eu já conquistei, né? Que é tão importante para conquistar aquilo que eu desejo conquistar, né? É valorizar o que você já teve, né? Então, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito, tudo meu, assim, eu tô sempre... Sabe? Ai, que bom, agradecendo, mesmo que eu não saiba, não, vai chegar a hora, ainda não chegou, mas vai chegar a hora, assim. Isso é um trabalho constante que eu tenho. Quando eu começo a ficar muito ranzinhas, eu falo, opa, peraí, tá tudo certo, minha vida é maravilhosa, isso é um problema, mas eu encaro e vai dar certo, isso tudo passa, né? E complementando isso que você falou, né, do retorno, nos meus quadros, todos eles tem no cantinho uma rodinha que eu fiz a minha assinatura, né? Porque como não dá para bordar o nome na foto, de alguma maneira eu queria que tivesse, né, alguma coisa minha, eu faço essa rodinha, que para mim significa a roda da vida, né? Justamente aquilo que você pensa, você emana, você recebe, aquilo que você dá, você de alguma maneira aquilo vai te retornar de uma maneira ou de outra, né? Então, para mim, é isso, é a roda da vida, né? Aquilo que está sempre indo e voltando, né? Tantas as vidas, né? Para quem acredita, né? Eu acredito em reencarnação, mas fala um pouco disso. Live eu estou falando muito sobre essa live da Paula, porque acabou que tem muita coisa em comum com o que a gente está falando agora. A gente falou muito disso ontem, e ontem o marido dela estava assistindo a live, e a gente estava falando sobre essas coisas que às vezes a gente chama de problemas, a gente chama disso, daquilo, enfim. Essas dificuldades que a gente passa na vida, que elas ensinam muito. E o marido dela trouxe uma frase que era assim, é pela ferida que a luz entra, sabe? E essa frase e adorei essa frase. E, na verdade, assim, elas serão duas frases. Paola, você está aí, eu vou me permitir aqui reproduzir o que você me ensinou. E, bom, três coisas. O mantra dela, que eu adorei também. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Né? Isso tem uma energia fantástica. É barra de access, essa foi Exato. também.
Maravilhoso. Exatamente. E ela falou assim, duas frases que realmente mudaram muito na vida dela. Tipo assim, toda vez que ela está vivendo uma situação, ainda que seja boa, porque também é importante a gente entender o seguinte, não é porque a coisa é boa que ela não pode melhorar. Ela pode melhorar. Então, ela se pergunta assim, como posso melhorar? Sabe? Porque não é... o exemplo B, sabe? Eu estou fazendo uma viagem maravilhosa, está lá no Caribe. Ok, mas pode melhorar. Né? Sempre podemos e a gente merece isso. E outra coisa que ela se pergunta, o que mais é possível fazer que eu não considerei para acontecer determinada coisa? Porque a gente vai realmente, a gente se abre para a vinda de soluções, para a vinda de uma inspiração, enfim, de uma resposta, porque essas coisas vêm, a gente tem esses insights, né? E às vezes a gente está tão focado, às vezes num problema, ou às vezes num, que você nem vê. Exatamente. Ela deve ser facilitadora de barra de access, né? Eu fiz a formação e essas são as frases que norteiam, que são incríveis, né? Tem muito poder, né? Você verbalizar também ou intencionar, elas têm muito poder. Mas eu acho que isso é o X da questão, parte da vivência. Até porque a gente, quando tem algum problema na nossa vida, tem um aprendizado ali, cara. Não, sabe? É isso que você tem que pensar. Por que eu estou passando por isso? O que eu tenho para aprender, sabe? Senão não fazem sentido, você não evolui. Se você só sofre em cima do teu problema, aquilo realmente vai ser uma bosta. Agora, se você para e fala assim, o que eu tenho para aprender aqui? Porque é isso, segundo o budismo, né? Eu acho que a gente não pode nem se contentar com fracasso, nem com sucesso, porque o sucesso vem, mas ele passa. O fracasso vem, as coisas são cíclicas, né? A gente nunca está no topo. A gente desce, a gente sobe. Então, a gente tem que aprender a lidar com o sucesso e saber que vai passar. E também com o desespero, né? Ele vem, mas calma, vai passar. Pensa como é que você pode encarar isso, né? Eu acho que isso é muito bacana do budismo. Eu acho muito lindo esse aprendizado do budismo. Mas na Bíblia também fala, depois da tempestade vem sempre a bonança. Isso é uma certeza que você pode ter, É, né? é, E eu até na live que eu fiz com a Paula, não sei se você assistiu, ela também falou nisso, né? É isso, gente, a vida da gente é isso, é um sobe e desce constante. Agora, a gente tem que reconhecer que ninguém aprende nada quando a gente está na alta, a gente aprende mesmo quando está na baixa, né? exatamente. É É, exatamente. É o que eu digo. Eu, assim, quando estou desesperada com alguma coisa, eu falo calma, 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 respira, naquele negócio da respiração que a gente vai perdendo assim. O que você tem que fazer? Para onde você tem que andar? E o que você tem para aprender aqui para sair daqui, né? Que é o aprendizado. Se você passou por uma coisa e não trouxe nada de aprendizado do seu sofrimento, da sua dor, isso vai se repetir. Ela vai repetir o mais rapidamente. Pode ter certeza, pode ter certeza. até aprender fica ali repetindo. Aprende, sua safada, de uma vez. É, Mas é verdade, a gente tem que estar atento. E até também, voltando a Paola, né? Que ela ontem contou um monte de coisa que ela aprendeu na vida dela. E chegou uma hora que ela falou assim, cara, isso tudo vem a mim. Todos esses problemas, na verdade, foram presentes. é. Através dessas situações é que eu pude aprender isso, aquilo, outro, enfim. Isso é um olhar muito interessante, né, para a gente ter com essas questões. É claro que na hora que a gente está sofrendo, a gente não gosta. Quem gosta de sofrer? Ninguém. Mas depois que passa, a gente sempre entende que a gente precisava daquilo. É. E aquilo que onde a gente começou o nosso papo, né? A gente tem que focar na solução, né? A gente tem que focar numa saída, a gente tem que focar numa solução criativa, como diz a Paola, né? O que eu não pensei, de que maneira eu ainda posso olhar para essa situação que eu ainda não tinha pensado antes, né? E achar esse outro caminho para poder, né? Porque às vezes a gente fica muito enrijecido, achando que tem que ser daquele jeito, e não é daquele jeito. E a gente pode ter uma grata surpresa, né? A verdade é que, assim, pelo menos na minha vida sempre foi assim, né? Muitas vezes eu idealizei caminhos. A gente idealiza, né? Ah, vai ser assim, vai ser assado, vai acontecer isso. E de repente, cara, vira tudo do avesso. E a gente tem essa ilusão do controle, né? A gente não controla nada, mas a gente tem essa ilusão. E aí, quando tudo dá aquela desorganizada e você não entende muitas vezes, sempre lá na frente você olha, foi muito melhor do jeito que foi. É.
Você sabe que eu brinco, né? Quando eu fazia produção de elenco, que as minhas assistentes ficavam enlouquecidas, quando eu falava, gente, surgiu um trabalhinho, viu um trabalhinho meio roubadinho. Elas falavam, pum, lá vem ela com aquelas roubadas dela, não sei o que lá. Um neguinho que paga uma miséria e manda a gente produzir 300 figurantes. E eu não negava nada. Ela falava, Dani, você é louca. Eu falava, não sou, gente. Às vezes é da onde a gente menos imagina. Vamos fazer o trabalho, vamos fazer. O cara está precisando de uma força. Mas Dani, a gente vai trabalhar quase que de graça. Eu falava, vamos fazer. Um mês depois a pessoa ligava. Sabe aquele trabalhinho? Que a gente ganhava reveiculando, onde você não tinha que fazer nada. Você só pedia a assinatura de quem participou para poder reveicular. Então, era só chamar o pessoal no escritório, o pessoal assinava o papelzinho e a gente recebia um bom cachê. Era engraçado, porque esses trabalhinhos, eles reveiculavam. Eu falava, tá vendo? Olha lá o trabalhinho. Elas falavam, cara, tu é uma bruxa. Eu falava, não sou uma bruxa, gente. Simplesmente, a gente não sabe de onde que vai sair. Então, abraça, vai abraçando, O sabe? universo sempre devolve, sempre devolve. Isso na minha vida foi uma constante também. Quantas vezes eu peguei sabe, fiz uma coisa que muitas vezes até aqui, sob protestos do meu marido, e eu falei assim, calma, daqui a pouco vinha de onde você nunca esperou. Mas Exato. devolve, o universo sempre devolve para você. Então, assim, eu acho que a gente tem que se agarrar naquilo que a gente acredita mesmo, e do coração, né? E vai lá e faz. A Paola tá falando, abre para receber. É verdade, a gente tem que estar. Mas que vem, vem. E não é que a gente faça para que venha, mas que vem, vem. É o que eu digo, a doação, é o que eu brinco, é quase que um movimento egoísta, né? Eu faço porque vai me fazer bem, porque eu dou porque faz bem para mim, porque eu vou ser a maior beneficiada dessa história. E eu tenho total certeza disso. Tanto que uma das coisas que me movem muito no meu trabalho social, e eu sempre falo isso, da onde eu mais me emocionei foi com o depoimento das pessoas que doam. Elas, quando veem o que elas fizeram, a diferença que fez, porque muitas vezes eu mandava fotos, né, das roupinhas, dos brinquedinhos, nananã. Eu falava, olha lá, fulano com a sua roupinha. Elas me ligavam, elas falavam, Dani, meu dia, tá, eu acordei super mal, não sei o que lá, quando eu recebi aquela filmagem sua, que eu fui entender, que eu demorei para entender que aquela era a roupinha que eu tinha dado para aquele bebê, aquele brinquedinho era que estava aqui em casa, aquilo me aqueceu o coração. E muito obrigada por ter transformado. Aí eu choro que eu me acabo, porque eu penso assim, da onde eu achava que, né, que o movimento era na verdade. É total. Na verdade, é um movimento muito louco, porque todo mundo se beneficia, né? Tipo, quem recebeu e quem doou se beneficia, e você que está no meio do caminho também. Ou seja, Também. uma coisa maravilhosa, gente, um movimento onde todos ganham. É, é. A doação é o melhor movimento egoísta que existe, né? Ah, Doe, que você vai de algum... eu até para quem está aí, não estava aqui no início da live, gente, a Dani está fazendo parte de um projeto que tem no Lean Together que se chama Gente que Virou o Jogo, né? Então, basicamente, o meu objetivo, eu sou Patrícia Antonini, para quem não me conhece, o meu objetivo com esse projeto é justamente trazer essas histórias maravilhosas, inspiradoras, de gente que, de alguma maneira, está impactando positivamente a vida de alguém, sabe? Então, assim, todos nós podemos impactar, todos nós assim, às vezes aquela pedrinha que você joga no lago que faz aquele monte de ondulação e se espalha para todas as margens do lago, né? Todos nós podemos contribuir. Às vezes você não tem esse perfil de capitanear um projeto, mas você pode aderir a um projeto que já existe, ou você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso com algum amigo. Sempre tem alguém precisando. Não é só não estou falando de doação de dinheiro. É doação de carinho, de atenção, de qualquer coisa, sabe? É você estar disponível para o seu próximo, né? E eu queria até complementar. É você também estar disponível para você. Porque muitas vezes a pessoa não sabe, ela perde tanta conexão até com ela, que como que ela vai dar algo que ela não tem? Né? Então, ela primeiro tem que ter, para depois poder dar, sabe? E isso tudo parte desse momento em que você para, sabe? E se olha com amor, sabe? Sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum tipo de chibata. É você se olhando como uma pessoa merecedora de amor,
e a primeira pessoa que tem que se amar é você, né? E aí, uma vez você se amando e você estando completa, você é uma pessoa pronta para doar e para transbordar isso aí tudo para quem está perto de você. Então, é disso que se trata esse projeto que eu estou falando. E quando eu soube da história da Dani, eu falei, gente, que história maravilhosa, né? Eu quero te dizer uma última coisa. Eu não sei se eu cheguei a falar com você no dia que você me convidou, mas eu tenho um movimento matinal que eu venho aqui e eu faço conexão com meus mestres, meus guardiões, meus anjos da guarda, onde eu agradeço, e eu sempre tenho assim um pedido, né? O que eu desejo, né? Que eu acho que é muito bom, que é quase que uma terapia. O que eu quero alcançar hoje? O que eu quero hoje do meu dia? Qual é o meu próximo passo, o meu próximo objetivo? Eu sempre faço isso nas minhas manhãs. E teve um dia que eu falei assim, não tem nada que eu tenha querendo, que eu esteja querendo. Sabe quando um dia que você pô, tem tanta coisa legal acontecendo, e eu sempre faço voltada para lá, né? Que tem um mar ali, tem uns prédios. Aí eu falei, sabe o que eu quero? Eu quero contagiar. Eu estava pensando no meu projeto social, eu falei, eu quero contagiar cada apartamento, eu quero contagiar essas pessoas todas. Porque se eu contagiar esses apartamentos todos, é um movimento muito poderoso e eu quero contagiar. Aí, pá, pensei isso, foi o meu momento, tarará, não sei o quê, blá, blá, blá. Quando eu saí daqui, eu tinha uma mensagem sua. Dani, eu quero te convidar para um movimento de transformação, de pessoas que inspirem, que transformem. Eu fiquei. Eu não sei se eu passei isso para você, eu falei, meu Deus, Não, que você não falou. convite mais maravilhoso, que sintonia com o meu desejo. Então, assim, eu queria te agradecer muito por esse convite. Foi um convite para mim muito importante, muito especial, porque o meu projeto agora é realmente esse de inspirar pessoas, de fazer com que as pessoas se envolvam com as outras, porque é maravilhoso, é muito bom esse domínio que a gente vai tendo da gente mesmo interno, sabe? Quando a gente começa a perceber que a gente importa para o outro, né? Que o É. movimento nosso é importante para o outro. Então, Paty, lindo demais. Eu vou escutar, eu não estou escutando porque eu estou ferrada lá no meu trabalho, e eu estou agora fazendo meus movimentos, mas eu vou escutar todas, você pode ter certeza. Quando eu gosto de bordar escutando lives que inspiram, porque eu fico ali naquele. E eu vou escutar todas, depois eu vou te dar um feedback. Ah, tá. É que eu acho que é isso, sabe? Eu acho que isso que eu estou fazendo, na verdade, é a minha parte desse movimento, né? É a parte que eu entendi que eu poderia contribuir agora. E que bom que você aceitou. Eu te agradeço demais a generosidade. Acho que o pessoal que está aqui adorou ouvir tudo que você falou. A gente deu aí alguma visibilidade ao teu projeto. Você não viu a quantidade de comentários, é uma pena que a gente vai desligar e eu vou perder todos os comentários que foram feitos. Vai me pedir para ver, eu não vou poder te mostrar. Mas teve muita gente falando, cara, que projeto bacana. E de verdade, Dani, que projeto bacana. Que projeto bacana. E como isso é a concretização disso que a gente acredita, né? Tipo assim, você pegou fazendo uma coisa que, de certa forma, todo mundo faz. É pegar e recolher doação e entregar. Mas aí você pegou e você pensou, o que mais eu posso fazer? Sabe? E aí eu queria finalizar com aquele. Eu acho que eu comentei isso com você quando a gente conversou. Tem um texto que outro dia até postei no Instagram do Lin, um videozinho. Era um senhor, né, lendo um texto, na verdade, que era a história de um garotinho que tinha leucemia. O garotinho já estava quase que à beira da morte, e tudo que ele queria era ser bombeiro, né? Aí a mãe dele ligou para o corpo de bombeiro e falou assim: contou isso, né? Olha, tem leucemia, está com os dias contados. Ele queria muito ser bombeiro. Aí vocês poderiam levar ele para visitar o corpo de bombeiros? Aí o capitão falou assim: eu posso fazer muito mais do que isso. Aí o cara pegou, mandou fazer uma roupa de bombeiro pro garotinho pequenininho, de 5 anos, mandou fazer a roupinha pro garotinho, com o nomezinho dele, levou o garoto para participar e andou de todos os carros que tinham no bombeiro. Ele teve aquele dia maravilhoso, ele viveu um dia de bombeiro. Aí voltou para o hospital super feliz, porque ele ficou muito tempo internado, né, esse garotinho. E aí, quando ele já estava realmente nos últimos dias, a mãe dele novamente ligou lá para o quartel dos bombeiros e falou assim: será que alguém pode vir aqui visitar? Aquilo foi tão importante para vocês, eu queria que ele morresse tendo tido essa última alegria. Aí o capitão falou:
eu posso muito mais do que isso. Aí ele pegou, ele foi com o carro de bombeiro, com aquela escada mais giros, botou aquela escada lá no alto da janela onde o garotinho estava, e todo mundo, todos os bombeiros subiram naquela escada e entraram no quarto do garotinho. E aí, eu fico até arrepiada, gente. E aí você vê, se a gente se perguntar sempre assim, será que eu posso fazer algo mais? Sabe? Se eu posso, será que eu posso contribuir mais? Porque às vezes a gente se limita, né? E o que você vem fazendo é isso. Você está o tempo todo observando e falando assim, cara, ok, fiz isso aqui, mas eu posso fazer mais. E olha que sensacional. E aí você vai contagiando as pessoas que estão no ao seu redor. Você vai dando às pessoas a oportunidade de doar, de se doar, e isso faz um bem enorme para elas e vai criando esse movimento sensacional. Cara, isso é demais, né? E é disso que a gente precisa. Eu acho que as pessoas precisam de alguém que capitaneie isso, mas mais do que isso, de alguém que mantenha essa chama viva. Porque o que a gente sabe fazer é o seguinte, na hora que tem um desabamento, na hora que não sei o quê, vai todo mundo lá e doa. Mas aí parece que acabou, né? Acabou o problema, não, o problema não acabou, não. Acabou aquele incêndio ali, mas e aí? Vamos em frente, vamos realmente transformar. Isso é muito legal, você está super de parabéns. Eu amei conhecer a sua história. Nunca mais desgrudo de você. Ah, que bom, eu também. Viu? Também, imensamente, acho que a gente teve uma sintonia muito linda. Eu fiquei muito feliz. Então você pode contar comigo sempre. Eu não vejo a hora de ir comprar aquela famigerada bolsa que eu tô apaixonada. Eu vou fazer alguém lá comprar para mim e mandar. Mas olha, Dani, muito obrigada de verdade. Pessoal que assistiu, super obrigada por terem vindo, por terem prestigiado a gente. A Dani merece. Ela tem uma história lindíssima. Quem puder se envolver nos projetos dela, vai lá, se envolve. Sabe, vê onde é que você pode ajudar. Às vezes é uma bobagem. Eu estou precisando de alguém para levar alguma coisa de carro. Mas ajuda, sabe? Divulgando a Nós do Crochê já está ajudando, né? Porque eu acho que é isso. Divulgar, vai falando, a gente consegue crescer com o projeto e já é maravilhoso. Te agradeço muito. Então tá bom. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Foi muito gostoso mais uma vez, tá? Obrigada, Paty. Um beijo mesmo. Beijo, beijo, gente.